outro rolê, né? Essa coisa de fazer turnê. Eu sei que você já fez várias coisas, você já esteve. Igual ontem mesmo você estava falando, né? Dessa coisa de tocar com orquestra, de estar na Europa, de cada hora estar num país e ter que pegar um monte de voo. Isso. E é muito doido fazer isso no Brasil, né? Porque no Brasil, o que a gente viaja no Brasil, a gente passaria em 4 países na Europa, Exato. né? Você tá indo de um estado pro outro aqui, né? É uma Exatamente. doideira isso. Uma loucura, cara. E aqui não tem muito essa cultura de turnê, de show todos os dias mesmo, igual tem na Europa, né? Porque lá, a experiência que eu tive ali é tipo, qualquer dia é dia e é show, não interessa se é segunda, se é domingo, se é... Ainda mais quando tem festival, né? Aí vai... No verão ali, principalmente quando tem todos os festivais, é uma doideira. E tu tem ido com a Pitty pra fora? Não, a gente não fez nenhum fora nessa... Que a gente tava acabamos de encerrar, né, a turnê de aniversário do primeiro disco, né, do Chip Novo dela. Certo. De 20 anos do Chip Novo. Já tem isso tudo. 20 anos, cara. Parece que foi ontem que ela apareceu, doideira, né? Passa rápido, cara. E aí essa turnê é engraçado porque, assim, quando começou, era pra ser 8 shows, uma coisa assim, bem comemorativo, pontual. Só que a parada explodiu de um jeito, a gente fechou tudo. Eu vejo tuas postagens, às vezes, muito mar de gente. Muita gente, foi muito bom, assim, super... Muito legal, pô. Nossa, surpreendente, assim, até. E não é essa mesma demanda, né, tô pensando assim nesse lado de estresse físico, né, que a gente estava até falando ontem um pouco ali no... Isso. Porque tem esse certo descanso na semana, né? Porque os shows aqui são bem tipo sexta, sábado, domingo, quinta, sábado, domingo. Então tem uns dias da semana ali para um certo descanso, né? Claro. Que é diferente já fiz turnê com Sepultura de fazer 20 shows, 21 shows na sequência. Eu vi até um documentário onde tu tava, né? Sim. Sem descanso algum, direto. E aqui é aquele som ali, né? Pressão, tem isso, né? Tipo 2 horas de show não tem dinâmica, né? Não tem balada. Só tem... Você esperando que a balada só não tenha. Fortíssimo. É só fortíssimo. Caramba, exatamente. A tua mão não, a minha mão tá aberta dessa tour aí. É mesmo? Mas não tem como também, né? E eu achei muito interessante. A gente já tá gravando? Ótimo, boa. Eu achei muito massa aquele caminho que entrou ali a conversa depois do evento, né? Na verdade, eu acho isso tudo... Toda a configuração do evento é muito legal. O lance de você fazer um show, depois aqui, depois vocês tocarem juntos e depois ter essa coisa de conversar com a galera, né? E eu acho que o lugar que a coisa... O viés que entrou, de falar disso, né, dessa preparação e de te ver nesse lugar de ter que pesar mais na mão para tocar. E aquela resposta que você deu pra pergunta do Arthur, né, eu achei muito, muito, legal. Muito massa, porque normalmente as pessoas tendem a fugir um pouco dessa coisa de tipo assim, não, vamos falar que não tem dor, vamos falar que a gente tem que se preparar para... Mas não existe isso, igual você falou, o nosso corpo não foi feito para isso, não tem nada de natural, na verdade a gente naturaliza, né? Você naturaliza aquela coisa. A gente torna natural, mas não é. Mas não é, veio desse lugar, então... Foi muito massa ter visto você falar isso e obrigado por ter vindo aqui, por estar aqui com a gente. Tem muito tempo que eu tô querendo fazer isso. Muita gente pede, muita gente fala, tem que levar o Kiko. Então tem um tempão que eu queria fazer, uma admiração enorme pelo seu trabalho. A recíproca é verdadeira. É verdade. E assim, eu não sei que tanto que você conhece assim, do podcast, mas é bem focado nessa coisa do desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, muita gente a princípio achava que isso ia ser uma coisa mais baterística, assim, né? Da minha busca ser uma coisa mais de entender a parte baterística da coisa, mas não é isso não. É bem mais do lado humano, do desenvolvimento pessoal mesmo. Entendi. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar logo antes de ir para o evento o Rodrigo Toffolo, que é um maestro... eu gravei com ele. Exato, da orquestra de Ouro Preto, né? Incrível, assim, então... Enfim, só estou dizendo isso porque a coisa é bem mais ampla, assim, né? A gente está falando... E tem um viés bem, talvez, assim...
pro lado educacional também, sabe? De tentar incentivar, de trazer, né, uma informação com de camadas mais profundas para as pessoas aprenderem com isso ou se motivarem a entrar nessa busca, né? Porque desenvolvimento pessoal não é necessariamente só fazer aqueles paradiddles ali e se tornar um grande, né? Tipo assim. Então, mas é isso. E normalmente, assim, a gente... Eu tento fazer uma ordem mais ou menos cronológica, porque eu acho que isso ajuda até no entendimento assim, de como que a coisa foi se acontecendo, né? Foi acontecendo aí ao longo da sua carreira, da sua construção. Mas a gente não tem nenhum tipo de... nem restrição, nem nada que a gente não possa... Tipo, se for para pegar alguma tangente e contar uma história, por favor, não tem nada que tem que segurar ou tipo voltar, a gente não tem que necessariamente voltar para aquele lugar que a gente sabe, não tem problema. Pode flutuar. Totalmente, exatamente. E assim, a primeira coisa, né, que eu acho que eu queria abordar, assim, eu acho que talvez pelo assunto tá quente também, pelo fato de vocês estarem nessa turnê, né, você tá fazendo isso com a Kids, eu acho que seria massa a gente começar, até para quebrar um pouco do gelo, assim, de falar um pouco dessa experiência, de como que é que tá sendo, porque eu sei que, igual eu tava falando antes, você já passou por várias, né, várias empreitadas que você precisou, né, de ter energia, de obviamente dormir bem, de olhar toda essa coisa da saúde e tal. Claro. Mas eu sei também que isso é uma coisa bem peculiar, né? Porque o Aquiles está no extremo, ele é igual ele mesmo fala, né? Ele é o cara, o treino dele é específico para ser aquele cara ali, né? Que, exato. Igual ele falou ontem, de treinar 10 minutos no 180, no 200 com 2 bumbos. Ele tem essa coisa né, de ser especialista nessa parada. Exato. E de ter aquele nível de play sólido o tempo inteiro. Então, como que tá sendo isso aí para você, assim, essa experiência? Primeiro, assim, um prazer estar aqui contigo, né? Uma felicidade. E agradeço a todos os ouvintes também do podcast. Essa questão é bem curiosa pelo seguinte, porque o Aquiles foi meu aluno lá nos anos 90, né? E era um cara já bem focado, entendeu? E muito sério. Na época não era assim como agora, né? Brincalhão, cheio Não, ele era todo tímido, mais fechado, pelo menos comigo ali nas aulas, né? E era sempre extremamente focado. Aí... passar por aquele período. Depois eu encontrei ele, na época que eu estava com o Fábio Júnior, eu encontrei ele às 5 da manhã no aeroporto de Porto Alegre. Já eu olhei e falei, pô, será que é o Aquiles? Cabelo raspado, terno, até brinquei com ele, um terno Armani, hein? E aí eu falei, não é o Aquiles, mas é igual. Aí ele veio vindo na minha direção, eu tomando um café para ir para São Paulo pegar a equipe do Fábio. E aí ele disse, aqui, mestre, eu falei, Aquiles... E aí, cara, o que você tá... Não, larguei a música, ele falou. Sim. E eu fiquei chocado, trabalhando numa multinacional, numa empresa e tal, sou executivo, estou fazendo 1000 viagens. Aí eu disse assim, parecia um profeta. Eu falei, não, a música em algum momento ela vai te trazer de volta. Que legal. E aí ele, não sei, corta o filme, encontrei ele no Angra, num show no Canecão, ainda no Rio, que eu tinha um ex-cunhado meu, que é muito especial, uma figura, queria ir no show e ele me via um pouco uma figura meio paternal, assim, e levei ele, aí eu reencontrei o Aquiles, o cabelo meio crescendo, ainda não estava grandão, e o show foi aquele sucesso, era quase uma religião ali o Angra, né? Demais, total. Aí eu deixei um bilhete para ele, que eu nem consegui ir no backstage, com o meu número, aí a gente se reconectou. Que legal. Então chegar agora no momento de estar na estrada, primeiro eu vejo como uma linha assim de ascensão, né? Lá no aluno, depois largou, aí voltou a música, e aí a gente tá tocando junto, é muito especial, entendeu? Tem esse lado digamos, da alma mesmo, né? De você ver totalmente. Que é uma ligação, um respeito e uma admiração mútua. Mas aí vem a parte do desgaste, né? Porque eu já cheguei a fazer tour do João Bosco na Europa 60 dias, 2 meses direto. Tour bus também, né? Mas tinha cama no ônibus, sim. Aí tu dormia, ia né? De um país para o outro. Tinha day off bastante. Então, nessa turnê, é um atrás do outro e distâncias muito malucas, né? Sim. Tipo, tá no interior de São Paulo, vai para Paraná, volta para o interior de São Paulo, aí vai para Minas, vamos voltar ainda para São Paulo. Então, tá sendo muito desgastante. Mas eu já tinha
meio que previsto, né, que ia ser uma loucura, porque eu já fiz uma tour com ele de aulas, de 10 mil quilômetros também, que a gente rodou o Brasil. E um dia também atrás do outro. Falei, vai ser aquela batida. Naquela eu sofri muito. E aí eu pensei, eu comecei a me preparar um pouco melhor para essa, já para estar, né, numa situação. Mas é muito, muito extremo mesmo estar com ele, e além da energia, é sempre ligado no 220. Ele treina para isso. Até que ele apaga. Quando ele apaga, ele deita no chão lá no ônibus. E eu que me quebro, porque eu fico na cadeira, eu não consigo dormir, fico grilado com estrada e tudo. Sim. Mas é um desafio. Então você tem viajado junto a maior parte das vezes, assim, da turnê? Nessa aqui? Tô sempre junto. Ah, que legal. Sempre que ali legal. Na cadeira da frente, do copiloto. Ligadão, né? Aí eu dou umas apagadas, mas não é aquele sono, né? Sim, que não dá pra descansar, né? Não. E me fala um pouco mais especificamente, assim, dessa preparação. Como que é... Aí eu tô dizendo para ser bem pragmático mesmo, né? Como que você vê isso? Tipo, você é um cara mais sistemático nesse sentido, né? Pelo fato de você ter essa coisa com esse viés educacional também, né? E de ter, obviamente, seus sistemas de prática e de ensino e tudo mais. Como que é isso? Então, aí por esse link, né? Aconteceu tudo isso e tal, a turnê, a outra já desgastante. E já há um bom tempo, depois que eu virei a curva dos 40 ali, né? Eu comecei porque eu leio bastante também sobre fisiologia, sobre exercícios, procuro me cercar assim, de profissionais dessa área muito bons, né? Legal. Inclusive o professor, sempre cito ele, Claudionor Delgado, que foi fisioterapeuta da seleção brasileira e curou o joelho do Ronaldo, lá, aquela coisa toda. Então eu me cerco dessas pessoas, um mestre de acupuntura também em Porto Alegre, o Yasuhiro Toni, mestre total. Então eu sempre procurei fazer uma manutenção por aquilo que eu lia também, né, do que é o instrumento. É um instrumento extremamente físico, mesmo quando você toca leve, tem movimentos que não são naturais. Totalmente, sim. Então você vai sentir lá na frente, como eu citei ontem, um amigo meu que disse, ninguém vai sair impune quando quer chegar num nível muito alto do problema do desgaste físico. Claro. Uma amiga minha que é bailarina, a mesma coisa, falou, estou sempre na fisioterapia, sempre na acupuntura, na massagem, porque o corpo ele vai sentindo. Então quando eu fiz a curva dos 40, eu intensifiquei a coisa de alongamento, principalmente, fortalecimento em academia, né? Que eu lá com 16, 17 anos eu treinava na Academia Atlas ainda em Porto Alegre. E aí depois eu voltei com isso, lendo também sobre exercícios específicos para a gente, né? De ombro, de lombar, de antebraço. Aprendi a alongar o antebraço, que eu não sabia, achei que estava alongando, achava há anos, e aí o professor Claudio Honório que me disse, não, aí você não está alongando, você está só puxando o pulso. O que você estava fazendo? Isso aqui? Eu estava fazendo ou aqui, ou só isso aqui. Ele falou, não, você tem que travar aqui, porque esse músculo que é o que mais você usa, ele é curvo. Então você tem que travar e girar. Isso aqui eu não sabia, entendeu? E aí puxa realmente tudo aqui. E esses caminhos, aí eu construí uma rotina, que era de alongamento primeiro, aí fortalecimento e aí resistência, aí vai para a parte técnica. Aí para o pad mesmo. Só depois, né? Pad ou no kit, ou no travesseiro, que é um treinamento de resistência que eu gosto também, depois de passar por alguma superfície que tenha rebote, eu vou para sem rebote. Sim. Mas eu sempre... um pouco mais da volta. Exato, para você ter que... Mas isso tudo depois de alongar e depois de fortalecer, fazer o exercício também específico para isso, né? Apoiar o braço numa cama e pegar o halteres e virar só esse lado aqui, depois fazer a flexão dos dedos, ao contrário. Então eu comecei a trabalhar todo esse sistema, né? E vi uma diferença muito grande. Aí, você sentiu? Muito grande, muito. E os alunos, para quem eu apliquei isso, também sentiram. Que legal. Gente que travava numa certa velocidade de single, por exemplo, e aí com o alongamento, mais o fortalecimento sistemático, passaram rindo daquela barreira. Interessante. Então, mas aí eu encontrei outro problema que foi o peso. Eu estava 21 quilos mais pesado. Né? E aí coisas da estrada também, ansiedade, você vai comendo o que aparece, entendeu? Pouco descanso, comendo coisas em horários que são aleatórios. Né? E aí indo longe de casa, você fica, quer ou não,
Você sabe disso, eu Com vi. certeza. Eu vi aquele documentário que você estava no Sepultura, né, que pega no emocional. Pô, a tua família tá lá, tá precisando às vezes da tua presença, e você tá na estrada, aí tu fica ansioso. Aí no meu caso, a gente vai comendo besteira, entendeu? Ah, esse chocolate, que maravilhoso. Desconta na besteira. E aí eu comecei a sentir, por mais que eu tivesse aqui bem, né, começou a fadiga em shows maiores. E o João Bosco é um cara, por exemplo, que gosta de tocar 3 horas às vezes. Nossa, entendi. Ele se empolga e ele tá com 78 anos. E ele vai e dá 3 horas mesmo. E vai puxando música, vai puxando música. Puxando, e mais 1 hora de passagem de som, que é um show. Nossa. Que ele usa as passagens, às vezes, para relembrar repertório que ele não toca. Entendi. E aí eu falei, não, vou ter que tirar isso. Aí também contratei um bom profissional, né? Um médico cardiologista, fez um programa duríssimo, assim, para mim, foi dificílimo. E ao longo de maio do ano passado até aqui, eu perdi esses 21 quilos. Aí eu senti realmente que uniram as coisas, né? Alongamento, fortalecimento, perda do peso, prática, e aí... E isso você começou a fazer independentemente dessa coisa com Aquiles. Isso é uma parada que você começou, eu digo, ou não, ou ela intensifica. Tinha um link com a turnê das aulas, que apesar de ser de aulas, era 9 horas por dia. Todos os dias. Chegava no fim, eu estava quebrado. E aí comecei a ler sobre isso, né, com livros de... Um cara que é um mentor meu é o Schwarzenegger. Total. Que é um cara que tem um programa, né, sempre lá, desde a adolescência ele era essa coisa de quebrar os grupos musculares. Eu também comecei a fazer com a técnica isso. Então um dia que eu estudo mais técnica, no outro dia eu estudo mais independência. Aí no outro eu estudo mais leitura. E eu vou quebrando, né, para também não chegar num ponto improdutivo, né? Mas na turnê do Aquiles das aulas foi um trigger para isso. Você tem que baixar de peso para aguentar uma situação dessa. Tipo, você bateu naquela parede ali para falar assim, não, peraí, eu preciso... Eu falei, como é que eu tô tão cansado? Eu acordava já cansado. Faltam 9 horas. Agora tem 9 horas. E você, fora isso, essa coisa com o exercício físico e academia e tudo mais, porque você está dizendo que você lê sobre isso também e tal, e que já fez, né, academia desde lá da sua adolescência ali, isso é uma coisa que permaneceu da sua vida, mesmo que não seja tão intensa ou tão sistemático assim? Permaneceu. É uma coisa que está ali sempre, assim. E é uma paixão que eu tenho também. Eu gosto de estar na academia, né? Legal. O negócio do peso ali, principalmente peso livre, barra, eu gosto muito. Você sabe que isso tem uma ligação mental para mim muito grande, assim. É um lugar que eu meio que preciso... Isso tá naquela zona, né? Para me colocar, às vezes, em contraste com uma coisa que você tem que... sabe? Isso. E isso me dá um espaço mental que é muito necessário, assim. E é só você e o peso, né? Não tem ninguém no meio que vai te ajudar ou vai quebrar aquela... E não tem mentira, né? Não tem. Você tá ali. É ótimo. Pô, que legal. Eu queria voltar agora, aproveitar e tipo, começar a contar um pouco da história de como que a coisa surgiu, assim, pra você, né? Desde desse switch do entendimento de, nossa, você é baterista, ou isso que eu gosto, ou até, de repente, falar um pouco da influência ali, quem foram essas influências, eu digo, mais da sua família, assim, quem estava, né, no seu ambiente ali enquanto você estava crescendo, se existia essa influência de te botar para esse lado, ou nem tanto. Como que a música apareceu, assim, para você? Em que momento que você agarrou essa parada? Sim. Desde muito pequeno, né, com 4 anos, eu já tocava bombo legueiro com meu pai. Né, que o meu pai, Telmo de Lima Freitas, foi um grande compositor da área nativista, né, música regional gaúcha. Ele era tipo assim o Dorival Caymmi do Sul. Que legal. Sim. Então um cara muito importante. E aí desde pequeno eu cresci ouvindo música em casa, entendeu? Mas ele te colocava para tocar. Mas então não foi ou não sei se você consegue lembrar disso, né? Porque pelo que você tá falando foi uma coisa bem, tipo, já tava ali. Mas, já tava. Mas existiu um momento que ele falou, vou te colocar para tocar isso? Ou existiu um momento que você falou, pô, deixa eu tocar? Como que foi essa... Não, o tocar era meio natural, porque em casa iam grandes poetas lá para casa, músicos de todos os instrumentos, levavam acordeon e violão e tudo, e eu já tava ali naquele meio ali, né? E ele gostava quando eu tocava com ele.
Legal. Toca aí, mano, pega aí o bombo. Aí eu pegava o bombo, ficava lá, botava em cima de um banco, ficava tocando. E sem nenhuma... Isso antes de qualquer tipo de instrução. Antes, só naquilo que eu ouvia. A gente ouvia música também 24 horas. Que legal. Música gaúcha. E minha mãe era uma grande cantora, né? Ela depois, com a idade, perdeu um pouco, perdeu a voz e tal, mas ela cantava o folclore paraguaio, argentino e do sul do Brasil, era incrível. Demais. Meu pai até tinha ciúme, machista, né? E não deixava ela cantar nas reuniões, porque quando ela cantava, ele perdia o foco. Perdeu. E aí ela cantava divinamente outros estilos, então aquilo já entrava também para mim. Porque tem aquela também admiração pelos pais, né? Claro. E eles estão naquela sintonia musical, você já está ali, né? Mas aí aos 8 anos ele me obrigou, aí teve aquela coisa, não, agora vai estudar violão. Aí mesmo, a gente colocou, vai ter, e ele que escolheu o violão, então, no caso. Vai ser o violão. Não tem conversa. Eu queria outra, não, mas não tem. Ali não tem conversa. Aí eu estudei violão, que hoje para mim eu acho fundamental, o básico que eu tive, de treinamento de ouvido, professor Fábio, nunca vou esquecer, Fábio Rosa. E aí naquele caminho ali e aí eu tinha certeza, eu sentava na frente do espelho com os cabides, o pauzinho de cabide, né? Na época o cabide era de madeira com arame. Aí eu tirava aquilo ali e ficava, tocava o bom, tocava caixa de jogos, aquelas caixas de papelão. Sim, exatamente. Passei e por aí essa eu sentava na frente do espelho e dizia que eu era um artista. Eu fazia tipo um podcast comigo mesmo. Que legal. Vida de artista. Ficava ali viajando. Contando as histórias, perguntando e respondendo. E aí eu tinha convicção que eu ia ser músico. Que legal. Naturalmente, assim mesmo? Uma parada simplesmente tinha dentro de você mesmo. Tinha. E aí a família, quando começou a ficar mais sério, que aí entrou o negócio que eu conheci, o bonzo, né? Eu comecei a ouvir escondido, porque meu pai não podia ouvir nada que não fosse gaúcho. Então, só quando ele estava fora, trabalhando, que a gente ouvia. Então, mas me fala uma coisa, sem querer te interromper, né? Só para eu entender bem essa coisa da figura, assim, né? Do que... Ele era, então, desses... bem exigente no sentido mais do militar, assim, de tem que ser super, tipo, tem que ser isso, vai ser isso, e você bem naquela, tipo, sim senhor, porque... ali a lei era ele. Era isso. Era e ele, além assim de tudo, além de ser músico, assim, ser uma figura importante, ele era extremamente devotado, assim, à tradição gaúcha. Então ele era aquilo que ele cresceu. O meu avô, que eu não conheci, né, por parte de pai, era militar. E todos os filhos foram militares. Então ele cresceu naquela disciplina. Nessa dinâmica, entendeu? Nessa disciplina. Ele me via como um cabo, sei lá, um sargento, um soldado raso. E aí aquilo, principalmente comigo, porque a minha irmã ele aliviava e eu era... São vocês dois? Dois. Você só tem uma irmã? Uma irmã. E aí era uma pressão e também não podia ouvir nada que não fosse gaúcho, não podia tomar Coca-Cola. Eu não tomei Coca-Cola até que o pai separou da mãe. Mas por quê? Qual que era o lance da... americano, coisa, essa bebida aí, só Guaraná, que era brasileiro, ou Minuano Limão, que tinha no sul. Aí podia. Não podia usar jeans, nunca tive jeans, né? Todos os meus colégios de jeans e eu não. Que doideira calça isso. Ou é bombacho ou é calça que chamava tergal, né? Calça de tergal. Ficava eu um alienígena no colégio. Então, super rígido com essa coisa e bem na coisa do ativista mesmo, né? E além disso, ele foi da Polícia Federal, era agente. Então aí eu só ganhei todos os meus aniversários. Eu tô falando isso hoje aqui, mas isso foi assunto de terapia 10 anos. Imagina. Porque era uma coisa, todo aniversário eu já sabia que eu ia ganhar. Ou era um revólver de brinquedo, ou era uma faca, para coleção de faca. Que doideira. Ou era revólver, eu já sabia, então eu já abria um revólver. Que surpresa! Era que muito coisa sério. Interessante, mano. E voltando um pouquinho, porque eu estou muito curioso nessa... Uma vez que ele te colocou nessa posição, né? De tipo assim, você tem que... A música vai entrar pelo violão, né? O violão vai ser essa coisa que eu escolhi. Claro. Como que era a sua reação, né? Como criança ali, entrando na adolescência, eu imagino. Sim. De assim... porque assim, eu tô só para reformular assim, para ficar mais claro, muita gente que tem esse contato com música
de meio que de obrigação, né? Quando muita gente tem esse trauma, né? Da aula de piano, meu Deus do céu, eu nunca mais quero ver piano na vida porque eu tive essa coisa. Como que foi isso pra você? Ele foi uma coisa meio que tipo, beleza, se ele tá falando, deixa eu seguir, vou fazer, e a coisa acabou, né, dando certo? Ou existiu uma resistência, você tinha que fazer aquela força ali, nossa, vamos lá. No violão, quando eu comecei obrigado, né, a estudar, mas o som e as coisas já me encantavam. Então te encantava, eu gostava. entendi. Mesmo sendo obrigado a ser o violão, eu adorava as aulas, entendeu? E adorava o instrumento. E teria até seguido, talvez, no violão, se não fosse ter conhecido o outro lado da força. Que nós vamos chegar. Né? Então, meus primos, né, meus 3 primos por parte da minha tia, irmã da mãe, eles já ouviam rock, entendeu? Já ouviam Beatles. Foi daí que vazou. E aí eles faziam pra gente uns cassetes, umas fitas cassete. A nossa playlist da época. Nossa playlist. E nos dava. Só que aí, quando o pai saía pro trabalho, a gente colocava no som os Beatles e ficava ouvindo, eu ouvia aquele som, pss, pss, não sabia o que era aquilo, né? Eu me lembro bem do som do hi-hat com a caixa que me marcou. Pss, o que é isso? Pss, pss. Aí eu ouvindo aquilo, eu me apaixonei por aquele negócio, né? E o som do baixo também me marcou muito, tinha um bum. Então, onde é que vem esse som, né? Que interessante. E engraçado que daí eu fui num show do meu pai, na Assembleia Legislativa até, e eles todos pilchados, né? Pilchado é a roupa tradicional gaúcha, que eu tinha que usar também toda semana farroupilha no colégio, eu ia pilchado a caráter, assim. Muito tradicional, então. Muito. E aí no show eles fizeram um fogo, imagina, dentro da Assembleia, eles botaram um tacho de cobre e acenderam fogo no palco. Imagina, hoje com incêndio. Mas eu tô falando de caras muito casca-grossa, entendeu? Os caras do campo mesmo, ou os caras da polícia, todo arma e faca. E aí, eu no palco, caminhando por ali, com 8 anos por aí, e eu ouvi aquele som pum, 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 na vaneira. Eu falei, onde é que vem? E eu andava pelos instrumentos, era só violão e voz e a percussão. Onde que tá vindo? Onde é que vinha isso? Aí eu fiquei caminhando, buscando esse grave, que eu associei com as fitinhas dos Beatles, entendeu? Aí eu fui para trás da cortina, tava o baixista. Escondido pilchado, todo pilchado a caráter, mas tocando, porque era instrumento elétrico americano, não sei o quê, atrás da cortina. Olha só, ele não podia nem aparecer. Então eles queriam a pulsação do baixo, mas não admitiam que fosse um instrumento com cabo, por exemplo. Não tem instrumento com fio, era só os violões com um microfone acústico. Nossa, aí muito rígido, né? Muito rígido. Mas não me deu trauma, porque aí, quando a mãe se separou do pai, que ela também sofreu... teve esse episódio, então. Bom, eu com 7 anos tive que matar uma ovelha. Foi um dos maiores traumas da minha vida. A ovelha lá na fazenda, eles viram de cabeça para baixo, né, a ovelha, até inchar aqui. E aí você chega com uma faca... Isso é chocante no podcast. Nossa, será que eu estou indo para um lugar errado? É o que é. E aí a faca, eu colocava, ele me ensinou ali, né? Colocava aí, jorra aquele sangue absurdo dentro de uma bacia. E o bicho enlouquecendo. Aí ele já amolece todo. Nunca esqueço o olhar do bicho. Pra, assim, eu pequeno, muito né? novo. E aí eu fiquei banhado de sangue, parecia o Kiss, né? O Gene Simmons. E aí, ali dentro daquele sangue, a dona da casa, é uma tradição, vem com um saco de farinha e joga ali dentro. E mexe. E aquele é o fortificante da campanha, entendeu? Da fronteira. Nossa. Tu tem que comer o sangue do bicho com farinha. Ali, daquele sem jeito. Sal. Isso eu nunca vou esquecer. Meu Deus. Então aí, esses traumas aí, quando a mãe separou do pai, parece que saiu aquela nuvem, entendeu? De peso que tinha, né? Aliviou. Aí eu fui aí nós começamos a comprar disco, aí podia. Uma vez ele arremessou um disco do meu primo, que era o Compacto de Andy, dos Rolling Stones. Nossa. Porque o meu primo ia lá, quando ele estava na polícia, o meu primo ia lá, levava pra gente os discos pra ouvir no toca-disco. E ia embora quando chegava perto da hora dele voltar, do pai voltar. E nesse dia ele botou um compacto, era aqueles toca-discos que eram automáticos. Sim. Tu botava um, depois ele pegava o outro com o braço e botava em cima. Uhum. E ficou o compacto, que era pequenininho, Andy. E o pai volta para casa e nós já
em posição de alerta quando ele chegava, né? E ele foi direto no toca-disco, ouviu uma música e viu a boquinha dos Rolling Stones, aquela língua. Pá! Aí a gente só ouviu Beatriz, que era minha mãe, né? Pá! Aí nós já ficamos... O que é isso aqui, Beatriz? A mãe, coitada. Não, é dos guris. Isso aí eles diziam, mas eles vêm ouvir essas músicas aqui em casa, Beatriz. O que é isso? Nós dois, eu e minha irmã no quarto. Daqui a pouco ele... E olha aqui o nome, diz, Ange. O que é isso? Ange. Isso aqui não pode... Aí tirou. E nós morávamos no 3º andar, um prédio alto, assim, do Bonfim. Frisbee. Arremessou. Saiu o Ange um disco voador pelo Bonfim. Nem sei quem pegou aquilo. Nossa. Mas, enfim, quando teve esse alívio que o pai saiu, eu comecei a buscar... Qual a idade? Quando ele separou, eu tinha 12 anos. Tá. Aí eu fui ouvir o LED, comecei com mais liberdade, entendeu? E eu disse pra mãe, que eu me lembro naquela época que eu queria ser músico. E a família toda foi contra. Vai ser Eu me lembro teve até reunião lá em casa da minha avó com a tia, a mãe... Olha só. Vai ser um drogado, Beatriz. Isso aí vai ser vagabundo. E a mãe foi a única que ficou, não, ele tem que ser o que ele quiser ser. Mas aí veio aquela coisa, se quiser ser isso, você vai ter que se preparar, porque é uma vida, ela me orientou, uma vida difícil, não vai ter emprego fixo, você vai ter que fazer, né? Que interessante, né, ela ter essa sensibilidade. Minha mãe é especialista em educação, né, a formação dela. Então, foi orientadora educacional. Então, ela me deu praticamente o caminho dessa coisa também de conseguir dissecar, separar o que eu chamo os 2 triângulos do estudo que eu acho, né, que são os 6 itens de técnica, leitura, independência, treinamento de ouvido, estudo de grooves e prática de conjunto. São 6 coisas que eu consegui catalogar, separar, para passar para os alunos também, entendeu? E isso tudo ela que me... Olha que interessante, me né? A força desse momento que fez todo o fundamento do jeito que você estrutura as coisas, até na parte educacional, né? Exato. Quando você está nessa... E a orientação para essa coisa que muita gente, naquele afã, né? Naquela ideia romântica de ser músico, não vê. Pô, você vai ter que ter uma previdência, por exemplo, particular. Você vai ter que pagar o INSS, isso é coisa que a gente não pensa na hora. E tudo isso ela foi colocando. E foi a única na família que me apoiou a ser músico. Olha só. E me fala aqui, isso aí, porque você falou do violão, quando que foi o violão? Um pouco antes disso. 8 anos de idade. Tá, então até ali você ainda estava fazendo aula de violão? Sim, 8, 9, 10, a gente estudando violão. Estudando violão. E esse estudo do violão era uma coisa em cima do como que era isso? Porque como não podia certas canções, né? Como era tudo... Me fala dessa prática. Aí que entrou o professor Fábio, ele tocava no grupo do meu pai, que eram os Cantores dos 7 Povos. Os 7 povos é porque no Rio Grande do Sul existiram 7 reduções jesuíticas, né? Na época dos padres jesuítas, eles fundaram 7 povos missioneiros que educaram, entre aspas, ou como é que se chama? Cristianizaram, né? Os índios guaranis, principalmente. Então o pai é daquela região, chamada Missões, né? Das missões jesuíticas. E esse cara, o Fábio, ele tocava no grupo do pai. Então ele tocava música tradicional. Só música tradicional. Mas ele era um músico também da noite. Tocava toada, tocava samba canção, bossa nova. Então ele também convivia com esse outro lado ali, não tão tradicional. E ele era um cara que desafiava o pai em alguns momentos. Ele era meio rebelde. Interessante. Né? Então, quando o pai não estava, ele dizia, isso aqui é do Roupa Nova, nunca vou esquecer. Sapato Velho, eu tirei no violão, ele passou. Então entravam outras músicas ali também. Aí ele colocava, entendeu? E aí eu me lembro muito bem quando eu vi um acorde de 7ª maior, o que aquilo fazia com o acorde. Porque com o pai era só gavetão, né? Chamado maior, perfeito, menor. Não tinha 7ª, 9ª, nada disso. E aí o Fábio, no Sapato Velho, tem um monte de tensões ali no acorde, né? E isso aqui é um retran, agora esse aqui é tran. E eu falei, caramba! E então ele abriu esse lado aí. Isso, porque eu fico imaginando assim, como que...
Porque pensa, né? Você, o interesse que isso deve ter gerado em você, porque você percebesse, pensa, né? São coisas que são proibidas pra gente nessa época, né? Então, assim, eu digo pra você, no caso, né? E você descobrir isso com sensação é muito interessante, porque é muito mais profundo, né? Muito mais, Diferente de você só falar sei lá, do que academicamente significa uma sétima, maior ou menor. Muito interessante você pensar nisso, porque isso muda completamente. Totalmente. Porque você dá significado para aquilo ali, né? Então isso para você, desde lá, a sétima, usando a sétima como exemplo, né? Te dá esse significado de sensação muito interessante isso, cara. E ele não passava nada na partitura, na teoria, por exemplo. Então era muito nada sensitivo. De revistinha, então, de acordes e tal, dessas coisas? Sim, depois sim. Tá. Mas é a revistinha com aquelas bolinhas onde tá a nota, entendeu? Sim. Mas não, a partitura, a extensão, os intervalos. Tá. Isso ele não passava. Então nem ritmicamente também. Nada de semínima cocheia, semicocheia. Tá. Não, mas como tinha o lado do pai das batidas, né? A batida da milonga, o chamamé, a chacareira, eu já tocava isso na mão direita. Você já identificava isso? Tá. Então, indiretamente aquilo estava... Isso. E o Fábio trabalhava muito o ouvido, né? Então ele botava a música ali, o Roupa Nova, a gente ouvia e aí já tocava e sentia dentro daquela Olha que doideira, pulsação, porque tudo isso é significado, né? Muito, não é pelo aprenda esse acorde. Exato, não. Então você já estava trabalhando muito a coisa da percepção, né? Que é tão importante, né? E que é, talvez, assim... eu falo e reflito muito sobre isso, né? Sobre a dificuldade de você ensinar a percepção, né? Entrar nesse... É muito complexo, né? Muito porque complexo. Não é tangível, não é uma coisa que você... Não é, né? É tipo essa relação com o ritmo, com os significados, ou até com a afinação, por exemplo, né? Eu vejo que quando você está solfejando algo, mesmo sem nenhum... a sua cabeça entende a afinação do que é a distância das notas. E isso é uma coisa que é difícil de ensinar, né? De mostrar, assim. Quando que foi? Porque aí chegou nesse momento que, beleza, teve a separação e aí você começou a se permitir, né? Escutar as outras coisas e tudo mais. Esse papo de vou virar músico, né? E de ter o papo na família, de tipo, não vamos deixar como é que vai ser, de somente dando toda essa instrução. Você já... Esse músico para você significava eu quero ser baterista ou instrumentista? O que era esse ser músico para você? Sim. Antes disso, um pouquinho ali, né? Ainda com o pai em casa, ele fez uma coisa por mim que ele nem sabe. Ele nem soube, né, na época, que ele estava fazendo. Uma vez ele foi selecionado pela Polícia Federal para fazer um curso em Nova York. Ele foi um dos 5 no Brasil que foram. Olha. Então ele foi para lá e trouxe de lá um monte, porque o pai tinha isso também, ele não deixava a gente fazer as coisas, mas ele era curioso com as coisas, entendeu? Deixa eu ver o que é. Então ele trouxe muitos discos, trouxe muito slide, entendeu? De coisas dos museus e tudo isso, e ele passava os slides em casa e colocava os discos pra gente ouvir. Então um dos discos era, se não me engano, era The Art of New Orleans. E ali estavam todos os caras, Baby Dudes, tinha gravação do Baby Dudes, Big Sid Cutler, todos os bateristas que depois eu fui conhecer estavam naquele disco. E era uma coletânea de New Orleans. Quais eram os sons? Era aquela coisa do Second Line? Second Line, ou então Mardi Gras, toda aquela coisa ali. Que interessante. Entendeu? When the Saints Go Marching In, When the Saints... Tudo ali, e eu via que era uma outra pulsação da nossa música gaúcha, não tinha nada a ver, né, com aquilo. Contrastante, né? Então eu entrei no jazz ouvindo um disco proibido que foi liberado, entre aspas, em casa. Abriram uma exceção aqui. Abriram uma exceção. Aí voltando, quando o pai separaram, que eu tive essa liberdade, eu fui pro contrabaixo primeiro. Porque na família se fundou, aí com esses primos, depois que a gente ficou, a nossa alforria, né, eu e a minha irmã, os primos nos trouxeram para uma banda, na família, entendeu? Eles 3 tocavam, um cantava, o outro na violão, a minha irmã no outro violão, e eu fiquei qual era aquele som que eu tinha identificado? Olha, o baixo. Você foi procurar lá atrás da cortina. Aí nós fizemos uma vaquinha, compramos um baixo Sank na época. Me lembro que tinha um vulcoro em volta dele, assim. E aí eu descobri o contrabaixo, porque para ter que estar na banda da família. Que interessante. Porque o namorado da minha irmã era o baterista.
Olha só. Mas não tinha bateria. Então a gente começou só com o baixo. Compramos o baixo, fui afinar o baixo querendo a afinação do violão. Estourei o primeiro encordamento. Fomos na loja de novo reclamar, né? Do oitavo acima. Por aqui. Olha, estourou a corda. O cara, pô, mas como é que pode isso? Carlinhos, da loja Maroc, nunca vou esquecer. E aí ele, não, leva outro, garantia e tal. Levei, aí colocando a corda, bum, 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 pá, estourou a segunda. Falei, o que é isso? Fomos na loja de novo. Carlinhos, pô, aconteceu. Aí ele entendeu que a gente era ignorante mesmo, né? Ele falou, guri, como é que tu tá afinando? Eu falei, não, eu pego o violão, né, o Mi, grave e coloco naqueles... Não, você tem que tocar uma oitava. A primeira vez que eu ouvi a palavra oitava. Oitava, ou seja... Você tem que tocar uma oitava baixa, afinar uma oitava. Como é que é? Aí eu fui ver a relação dessa coisa e aí lá na loja ele afinou o baixo, o Mi do baixo. Eu falei, pá, esse era o som que eu ouvia lá nos Beatles, né? no cara que estava escondido atrás da cortina. Aí caiu a ficha e eu comecei a tocar baixo. Qual que era a proposta dessa banda, assim, juntaram para tocar? Qual que era o repertório? Era rock próprio. Olha, próprio? Do meu primo André. Criar coisas, então. Criando que interessante. Coisas. Então, já logo nesse primeiro contexto de banda, seu já foi, tipo, ir para cima de algo autoral. Tinha uns Rolling Stones, que eles todos eram fãs, né, dos Rolling Stones, aí a gente... E eles não tinham o ouvido para tirar as músicas, aí que tá. Eu tirei a primeira, que era Jumping Jack Flash, tirei no violão, e aí eles ficaram encantados, mas quem fazia a ponte do ouvido de tirar, quando era outras músicas, era eu. Olha só. E aí a gente tocava. E aí nisso eles começaram a criar, influenciado pelos Stones, principalmente. Então, meu primo André Beck, eu acho hoje em dia, ainda é um grande compositor de rock. Se alguma banda tivesse descoberto ele teria sido... Porque ele tem letras e riffs, assim, muito interessantes, né? E aí a gente começou tocando, eu no baixo. Quando o meu ex-cunhado, né, o Luiz Alfama, o alemão, comprou uma bateria, Caramuru, aí eu vi a bateria, aí eu falei, pá, ficava lá no baixo com zero, assim, olhando a bateria. E aí ele começou a servir na aeronáutica, com 18 anos, eu bem mais novo. E aí ele não ia nos ensaios. Pô, o alemão não veio, aí não tinha pulsação, né? Aí eu falei, não, quem sabe eu tento. Sentei na bateria pela primeira vez. Essa foi a primeira vez. Primeira vez. Aí eu tinha 12 para 13 anos por aí. E aí me lembro que eu toquei invertido, coisa que até hoje eu gosto de fazer, de conduzir bastante aqui. Vi várias vezes. Invertido e não usei o bumbo. Falei, não, o bumbo não tá com nada, o som do bumbo muito alto e tal. Aí eu tocava no surdo grave. E aí eles gostaram da levada, entendeu? Pá, tá legal isso aí. E eu comecei, aí ele faltava quase sempre os ensaios, porque ele estava sempre de serviço, né? Você adorava. Aí eu ia para lá, aí o bicho me pegou, entendeu? Aí eu fiquei encantado com aquilo. E esses, vocês ensaiavam e tinha essa coisa de composição e tal, e tinha algum show, festival, miravam e qual Tivemos shows, incrível que pareça. Como foi esse primeiro aí? Banda Espumas Flutuantes, inspirada no livro do Castro Alves. E a gente conseguiu shows a partir de um primeiro evento gratuito que a gente foi fazer, mais lúdico assim, né? Que foi num asilo de idosos, que precisava, não sei como, chegou através da mãe, eu acho que doava roupas para essa instituição, e comentou, meus filhos tocam e tal. E a senhora lá, pô, eu podia tocar aqui pro pessoal, né, que gosta tanto de música. Aí nós fomos tocar para eles. Esse foi o primeiro show da banda. Primeiro show. Do Espumas Flutuantes. No asilo, né, de idosos Padre Cacique. E aí tocamos e foi um sucesso. Os velhinhos todos na cadeira de roda lá nos aplaudindo. Pô, tá dando certo. E aí aquilo se espalhou, porque na época, anos 80, imagina. Aí uma instituição falou com a outra. Vai ter a Feira da Lã. Nunca me esqueço, a FELAM. Quem sabe vocês tocam lá. Aí a gente foi lá e tocar. Aí já com o baixo. Olha, e aí aquilo já me pegou, porque eu quero isso, tocar, assim, né? E o repertório, como é que era? Era dessas? Quase 100% próprio. Uma ou outra dos Stones, o Raul Seixas, eles ouviam muito. Raul, interessante. Muito.
No Raul eu descobri o Mamão, o Ivan Conte, né? Descobri o Picolé, bateristas de alto nível de estúdio da época, né? E aí eu não entendia nada, uma levada que o Mamão fez, que até hoje eu não me lembro o nome da música, mas ela começa... O que é isso? Como que isso está acontecendo? Eu não entendia que era caixa e boom. E aí, então entrou por isso, e a partir desses primeiros shows eu decidi mesmo que aquilo é o que eu queria, entendeu? Aquela sensação ali do público. Então, isso tá bem nesse momento, então, que você sentou na bateria a primeira vez, entendeu que aquilo ali, então o ser músico virou o ser baterista também, junto, assim, né? Junto. Que interessante. Aí comecei a ler sobre o instrumento e tudo. E você sempre, pelo que você está falando, sempre teve uma coisa bem consciente, né, dessa sistematização de como praticar isso, de como chegar. Você era um adolescente ali, né, que deixava, assim, de repente ir jogar o futebol para ficar ali dentro do quarto para, tipo, ler sobre o instrumento, por exemplo, com uma borrachinha. É mesmo, já. Porque o alemão, né, o Luiz Alfama, começou a estudar com o Argos Montenegro. Né? Então o Argos passou para ele aquele livro do Gene Krupa, né? E aquele praticável inclinadinho para a esquerda. E o Alfama, o alemão, sempre foi um cara muito habilidoso. Ele construiu o padzinho dele. E aí ele começou a fazer o double stroke. Ele falou o papamama. E eu ficava olhando ele, né? Lá em casa ele ia, né, namorar, e aí praticava também. E aí ele ia embora e deixava o pad. Aí eu pegava e repetia. Olha só, sem falar nada. Sem falar nada. E o double eu já sabia, antes na primeira aula com o Argos. Aí quando eu vi que ele estudava com o Argos, eu comecei a ir para aquele lado e acabei conhecendo o Argos. Ali foi a primeira aula mesmo. Então quando você teve aula. Aula mesmo. E aí ele pediu, toca alguma coisa, você sabe. Aí eu peguei e fiz o double stroke. Na borracha, seu primeiro... Ele até falou, mas como é que tu... É o melhor aluno que eu tenho nisso. Pô, mas eu tava só no visual, né? E no livro do Gene Krupa, que o alemão deixava lá também. Aí eu abri a primeira foto, tem aquela bola de beisebol que ele segura, né? Sim. A pata de galinha, que eles chamam. E ali entrou isso. E aí, como que foram as aulas a partir dali? Como é que era o seu interesse? Porque, obviamente, você tinha essa coisa de, pô, eu quero estudar, qualquer novidade, pelo jeito, para você, era uma coisa que você queria. Era uma coisa, né? E aí, você tinha uma coisa com músicas que você queria tocar? Como é que era essa coisa da aula, assim, na época? Era uma coisa mais, tipo, vamos fazer agora o duplo, vamos começar com rudimentos? Como é que funcionava? Como é que funcionou isso, né? O engraçado é que eu encontrei o Argos no show do Stanley Clarke, em 86, em Porto Alegre. Eu fui com um amigo meu, que é um grande músico também, Ângelo Primon, e a gente foi tentar ver a passagem. Né? Pá, os caras diz que tem... Aí a gente já tinha lido nas revistas, tem o Soundcheck. Tem o tal de Soundcheck. Aí fomos, meio-dia eu tava lá. E aí ficamos naquele sol, negócio fechado. Aí chegou a banda, um ônibus atrás, assim... O Stanley Clarke eu já tocava coisa, tirava slap no baixo, mas aí eu tinha conhecimento do Argos pelo alemão, mas de longe, né? E aí chego lá, abriram os portões ali atrás para os caras entrar, e aí eu, né, imagina, a gente bem jovem, né? Cheguei com o cara da porta, a gente pode só ouvir a passagem, né? Não, entra aí, entra. Era outra época também, né? Aí entrando, ficamos atrás. Aí começou a passagem da bateria, foi a primeira, passou bumbo. Aí entrou aquele negócio que eu nunca tinha visto, o PA, né? Porque nos nossos shows era mais acústico, sim, assim, do né? jeito que tinha ali. Entrou aquela caixa, assim, nunca esqueço, Jerry Brown. E aí caramba, isso aqui é um negócio, né? Aí eu olho pro lado, tem um velhinho, um senhor, também assistindo a passagem. Era o Argos. Olha. E eu já tinha uma fotinha de jornal do Argos, que ele tocava no restaurante Porto Velho, e eu tinha lá minhas fotos dos meus ídolos. Era o Barone, né? Um monte de foto do Barone, legal, da revista Bis. E aí, o Argos ali e tal. E aí, e o Bonzo, né? Um quadrinho do Bonzo, assim, tocando, nunca vou esquecer. Tenho até hoje. E aí eu fui até ele, falei, o senhor não é o Argos? Ele falou, sou. Ele falava bem assim, bicho.
Sou eu mesmo. Eu falei, não, eu queria estudar. Saiu assim, eu queria estudar bateria. É mesmo, o que tu quer com bateria, bicho? Vem assim, ele falou. Falei, não, eu sou apaixonado, eu quero. Não, tu quer mesmo estudar? Eu falei, quero. Não, então me deu o endereço dele num papelzinho. E ali eu comecei as aulas com ele. Então, dia tal, lá, fui lá e eram aulas só de ouvido, porque ele não lia o Argos. Apesar de todo mundo dizer que ele lia, ele começou a ler no final, assim, da trajetória dele, até aprendendo com o filho dele, o Zé. Né? Então, na época, as aulas eram... Como eu tinha aquela coisa meio militar com meu pai, né, de uma hierarquia absurda, eu nunca pedi nada, né, eu quero tocar isso aqui. Eu ouvia, o que eu queria tocar era o bonzo, né? Eu ouvia ali aquelas coisas, mas ele me passou, eu vou te passar o guia de sobrevivência para tocar em qualquer situação na noite. Que ele era um músico da noite, então para ele a música era aquela coisa de tocar tudo na noite. Olha que interessante. Então, e aí já eu direto para uma coisa totalmente mais ampla e eclética, assim. Bolero, tudo, e não tinha partitura. E aí o que eu fazia? Eu gravava no cassete as aulas, aula 1. E eu tinha um chaveiro do Paraguai, que existia na época, Paraguai, que eu assoviava e o chaveiro fazia... Era para quando perdia o chaveiro, sabe, você assoviava e achava o chaveiro. E eu usava para intercalar as aulas. Sempre que dava um... era a outra aula. E ali marcava o fim das aulas. Sim. Na fita. Então ele gravava a bossa nova lá, samba, canção, bolero, e eu ficava para estudar para outra semana. Então tudo de escutar, perceber aquilo ali e repetir. Olha. E repetir. E não tinha, nem sabia o que era um metrônomo, porque o Argos, isso ele né, algumas coisas ele não me passou. Eu só fui... Aí, com 13 aulas com o Argos, ele disse, tu tá pronto, bicho. Tá pronto. 13 aulas. E aí ele escreveu no caderno de aulas, agora você se tornou um colega. Então, eu me senti o máximo. Mesmo. Né? Tô pronto. Faixa preta. Faixa preta, ganhou a faixa preta. Aí o pai, apavorado com aquilo, vem a minha mãe, ouviu tudo aquilo, ficou quietinha, serviu um café. O Argos sempre ganhava lá um café com bolachinha, não sei o quê. Era uma aula, durava umas 3 horas. Aí, quando ele foi embora, veio a minha mãe e falou, meu filho, esse instrumento acho que já tem um bom tempo, uma tradição, né? Não é impossível que você esteja pronto. Eu acho que tem que seguir estudando. E aí que ela me colocou a pilha, né, de procurar a orquestra sinfônica para aprender a ler música. Ela falou isso tem que ser escrito também. Que interessante, sua mãe tem um papel fundamental nessa... E aí eu fui procurar, mas como é que eu chego na OSPA? Aí eu fui, né, a OSPA é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E aí eu fui lá no prédiozinho da OSPA. Bater na porta mesmo. Bati na porta, como é que se faz para... Não, abre uma vaga de tal em tal tempo, abrem vagas gratuitas para estudar na escola preparatória da orquestra. Aí eu fiz o teste, eram 300 pessoas, porque é gratuito, né? E aí passaram 5. E eu fui um desses 5 que entrou nessa turma já com o bonde andando, porque era lá pelo meio do ano. E aí o mundo se abriu, aí eu entendi o que era uma semínima, o que quer dizer uma fração de compasso, aí começou aquilo ditado rítmico, e aí as figuras, e eu perguntando para os colegas, mas como é que foi isso? Aí os caras me ajudando ali para me situar, né? Aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo, né? Que interessante. E aí peguei uma partitura de caixa. Dessas peças de caixa? Peça de caixa, sinfônica. E aí eu comparei com o Gene Krupa. Sim. Que eu perguntava para o Argos na época, o que é isso aqui, paradiddle? Né? Ele falou, não, isso é só um jeito de tocar essas 4 notas, as semicolcheias. Ele sabia o nome das figuras, sim, mas... E aí eu falei, então é uma bobagem. Aí lá eu vi que não, que era um rudimento. Aí começou outra... Fazer parte daquela construção, daquela coisa. Aí foi incrível. E ali você pegou, quando você viu essa peça de caixa, você entendeu que aquilo era aquilo e foi para casa para cima de tentar... Não, ainda não. Não, ainda não, porque eu estava ainda muito ligado, como na OSPA não tinha bateria, né? Eu entrei mentindo, entre aspas, que eu ia me preparar para o contrabaixo. Olha, entendi. Como eu tinha também do baixo, né? E lá tinha aula melódica, escala maior, menor harmônica, tudo isso eu fui aprendendo ali. E mentindo que eu ia seguindo o contrabaixo. Se eu dissesse que era bateria, estava perdido. Até que chegou o ponto que eu queria mesmo, eu vi que não era aquilo.
Tinha que ser a bateria, né? Ah, então existiu essa ruptura, assim, vamos dizer, né? Um momento que você falou, cara, agora eu preciso... E esse momento foi traumático, porque foi a primeira vez que eu levei o livro do Gene Krupa na escola e mostrei para uma professora. Isso depois de quanto tempo? Só para eu entender. Na escola? Você estava ali, uns 3 anos. Ah, tá um tempão, então. Um tempo, 2, 3 anos. Um bom tempo mentindo. Já era o Pinóquio, já, né? E aí, muita gente caiu ali, traumatizada, assim, chorando. É mesmo? Os caras eram muito... Por causa da pressão. Você nunca vai ser músico. De Meu desencorajar, gato, assim, essa frase eu ouvi, meu gato ouve mais Beethoven que você. Nossa. Você nunca vai ser um músico. Os caras chorando, abandonando. Era quase o bop da música. E aí eu fiquei. Aí até que eu levei o livro e mostrei, pô, eu queria aprender isso aqui, né? Porque eu via os acentos, como é que vai ser, né, o negócio. Eu não entendi as faixas de dinâmica, por exemplo. Aí fui nesse professor, mostrei, ele falou, não, isso não é música. Né? Isso aí é música popular. A música séria é a música sinfônica. Pá, aquilo me deu uma raiva, porque eu estava ouvindo bons e tudo. Cara, né? como assim? Como é que você chama Gene meu ídolo? Krupa, pô, Gene Krupa. Aí eu ouvi ali, respeitei, saí e fui pro professor Varela, que era o percussionista, o chefe de naipe da OSP. Aí ele falou, ele era uruguaio, guri, isso aqui é o jazz, música popular, mas o nosso trabalho, o nosso foco é a música sinfônica, né? Você tocar Beethoven e Mozart. Mas o... Né? E não foi a resposta ainda que eu queria. E aí a minha mãe já estava me alertando, dizendo, vai chegar a hora do vestibular, eu estava acabando, né, no colégio, e aí você vai ter que... Aí eu fui até a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, levei o meu materialzinho todo, eu quero estudar, e a senhora lá na recepção, que bonito, que bom, o que o senhor quer tocar? Eu falei, não, eu quero tocar jazz, e isso não, estou falando música. Olha só. Daí só tinha, essa coisa de música popular na universidade é muito recente. Sim. Né? Só tinha composição e regência ou piano, ou bacharelado em piano. E música é séria, isso aqui não é música, isso é um outro produto, é um subproduto da música popular, para festa. Bem marginalizado. E assim, aquilo né? me deu um trauma, assim, aí eu resolvi, eu vou estudar por conta própria, mas eu vou a fundo nesse negócio e vou mostrar que não é assim. Porque eu já estava ouvindo os grandes, né, o Buddy Rich, eu estava vendo a seriedade daquilo tudo, né. E o que aconteceu nesse momento, então? Porque na hora que chegou o vestibular, você fez o quê? Não entrei lá. Entendi. Aí então... que foi o ponto crucial na família, que eu disse, não, eu vou seguir como músico. Aí não tinha na graduação, todos os meus primos abandonaram aquele sonho, foram fazer outras faculdades. Cada um foi fazer o seu. Minha irmã fez outra coisa. Fiquei eu, solitário naquele caminho. E aí que a minha mãe bancou, falou, não, ele vai ser o músico, se ele quiser. Olha, vai ser mesmo assim, então, ela ainda... Mesmo assim. Mesmo você optando por Só que ela pediu que eu completasse, porque eu já estava pronto para largar até o 3º ano do segundo grau. Sim, você já viu que aquilo ali não ia dar em outra, né? Aí ela falou, não, eu só te peço que termine o ensino médio. Tá. E aí mergulha nesse outro caminho. Foi assim. Nossa, mas que loucura, cara, porque assim, na posição que ela tá, eu imagino, ainda mais nessa época, né, muito fácil você imaginar que ela falasse, não, filho, então faz uma outra coisa, que você, né, faz paralelo, alguma coisa, exato. E depois você vê... a minha avó e a minha tia diziam. Olha que doideira. Não, ele tem que fazer, faz direito, faz medicina. Mas ao mesmo tempo também, né, pelo que você fala, o jeito que ela tava vendo o seu esforço, porque também você fez você foi lá bater na porta dos caras, você foi... Então ela entendeu que isso não era uma... Era um chamado. Eu digo, não era uma... É porque não era uma saída para, tipo, ficar de bobeira, não estudar, não tá afim de estudar, então com esse papo de você, não era isso. Não. Era... E ela via também, ainda fazendo um link com a tua outra pergunta ali, ela via que eu abria a mão de tudo por isso, entendeu? Ficava naquela borracha e os caras indo para jogar bola nas festinhas, e eu ali, eu me tornei também um cara muito excluído no colégio, né? Você teve que abrir mão dessa... estranhíssimo. E ainda eu faltava muita aula porque eu tinha asma crônica. É mesmo? Então no inverno no sul, que eram muito rígidos, eu praticamente não ia à aula, era muito difícil. E aí ficava também nessa.
Então a mãe acompanhava isso, mesmo nos meus primos, quando saíam para, vamos num barzinho, sei que aquela época ali, e eu... E quando que virou o momento que você... Tá, e aí você entendeu que era isso e você começou a estudar. Esse começou, tipo assim, a hora que você viu que você terminou o terceiro ano ali, e agora eu vou focar nisso aqui. Isso pra você ainda era borracha, então? Não tinha a batera? Aí já tinha. Aí já tinha a batera. Já tinha. E eu entrei dali direto para trabalhar. O Argos me colocou sub numa casa noturna. Tá, e aí isso que eu queria saber. Eu tinha 16 para 17 anos. E como que foi essa primeira experiência de, tipo assim, de virar, né? Tipo assim, agora eu tô sentando na batera pra... Né? Exato. A bateria foi assim, eu fui comprando aos pedaços. Eu comprei uma tarola na época, aquelas com parafuso para cima, baixinha. E aí eu ouvi o Van Halen, o Diver Down. Foi um disco que me marcou muito, aquele som de caixa. E eu com meu amigo, que hoje também guitarrista, né? Álvaro Luiz da Silva, que era fã do Van Halen. Ele que me apresentou o Van Halen. Porque até então era Stones e o LED que eu ouvia ali. E aí o Van Halen, aquela pressão, nunca me esqueci, Pretty Woman, aquele som. Aí eu enchi de fita sem saber que o Alex também usava fita. Sim. Mas eu botava porque a tarola era pém. Falei, pô, mas não é esse som da caixa. Aí enchia de emplasto sabiá, né, na época. Aí ficava aí o Álvaro, é esse som aí, ó. Eu pá. E aí eu primeiro só com a tarola, fiquei tocando. Aí depois a mãe me deu de presente um surdo. Aí ficou, o bumbo primeiro, a caixa e um bumbo, uma peça perdida lá na loja Valcarege, Porto Alegre. Aí fiquei com a caixa e o bumbo. Aí comecei a entender isso. Sim. Aí ganhei um surdo, aí ficou caixa, surdo, e aí eu extraí o máximo dali. Tudo que eu ouvia de frase, eu fazia só no surdo, tirando leite de pedra. Adaptando do jeito que dava. E aí veio o tom-tom, feito pelo Antônio da Glória, que foi um absurdo aquele tom-tom, tem até hoje. É mesmo? Pra entrar a pele, um cara gigante, assim, parecia um ogro, apertou assim a madeira, tudo madeira verde, né? Apertou e o Antônio botou a pele assim, pá! Aí encaixou. Nunca pude trocar essa pele. É original até hoje. Isso, era remo bola preta. Era uma remo fake brasileira. E aí veio o tom-tom, aí eu me senti, né? Aí o alemão, que era o meu ex-cunhado, me deixou usar os pratos, um Gopi Hyde e um Ziltanan Hi-Hat. Aí eu tava com 7. Aí virou 7. Aí as aulas do Argos, né, fizeram assim, aí eu tirava ali as coisas, tudo aquilo naquele miolo ali, e aí ele me colocou para trabalhar no restaurante Vinha D'Alio, onde eu tive um dos maiores traumas. Assim, no primeiro dia, eu cheguei bem cedo, montei o meu kitzinho. Esse primeiro dia, literalmente a primeira apresentação. Minha mãe me levou de Fusca. Levou a bateria no Fuquinha, eu e a bateria, né? Eu montei e fiquei esperando lá os caras e entrei no banheiro do camarim. Vou entrar no banheiro. Lá dentro tava um cara consumindo drogas já, um da banda. Era tudo cara de 60, 50 anos. Sim. E eu ali. E eles me apresentando, querendo que eu usasse aqueles aditivos, né? E eu não, só tomava Coca-Cola. Aí os caras me acharam um nerd, né? De óculos, assim, ali tocando. E aí começou meio torto, mas eu fui dando conta ali do recado. Era tudo que era música, Paralamas, aí daqui a pouco tocava Roberto Carlos. Como que era solto, assim, o repertório? Chamava na hora? Tudo. O cara chamava e eu nunca entendia os sinais que eles faziam. Que tem, né, Lá, Dó maior, aí mudava os tons pro cantor e mudava o set list. Aí que eu aprendi o que era um set list. Tinha que ter a lista ali com a música e saber onde é que vai, né? E era tudo variado, porque era uma casa noturna, assim, digamos assim, o cara sai do trabalho, vai tomar um uísque lá, e aí fica ouvindo, fica virando. Bailão. Eram 3 entradas. Nossa, então esse foi o primeiro trabalho? Primeiro trabalho. Que eu ganhei a primeira... É mesmo? Segundo trabalho. O primeiro foi com a banda Não Vem de Garfo, que hoje é Sopa. Que me descobriram, E aí eu toquei o primeiro show, ganhei 1.000, um barão na época, era uma nota de 1.000 cruzeiros, né? Era o Barão do Rio Branco. E aí eu me lembro que eu dei esse dinheiro para minha mãe, dei para ela o barão, do primeiro cachê, né?
E depois entrei como funcionário ali aí recebi minha graninha ali, né? Era por semana? Era por mês. E nisso aí você acha que já era o começo dessa emancipação no sentido de estou virando um profissional, estou trabalhando? Eu já achava que eu já era profissional. Não e como tinha... que era, só abrindo um parêntese assim, que eu acho que é importante, como que era a sua relação com essa coisa financeira? Eu digo até de tudo isso que sua mãe falou, né? Pô, você tem que ter uma previdência, você tem que ter... Como que era a sua relação com isso? Era uma coisa que era... Eu vou até falar de outro jeito para ficar mais claro, que assim, muita gente tem dificuldade de misturar, né? A gente das artes, assim, Sim. Dificuldade de falar sobre, porque vira uma coisa meio quase que você não pode falar, porque pô, é arte, você é artista, você não tem que ligar para dinheiro, não tem que falar sobre dinheiro, só que a gente chega uma hora na vida que você entende que, né, claro. Sociedade você precisa de, né? E isso foi uma coisa que ficou clara para você, assim, desde sempre, tipo, isso é um trabalho e disso aqui eu vou para isso aqui. Como que era? Sim, porque em casa, assim, né, na nossa... A gente era típica classe média, quase no limite média baixa. Média, mãe professora, né, o pai policial. Então eu sempre fui muito perceptivo, assim, né? E eu via como é que era a batalha de fechar o mês. De estar ali no dia a dia. As compras do mês, e aí fechava o colégio e as contas. Então eu sempre fui muito ligado nisso. Interessante. E aí, como não tinha também a dificuldade para ter o instrumento, comprar a tarola usada, então eu fui vendo que tudo era muito controlado. E eu já entrei nesse caminho do controle, entendeu? Lá, antes disso, ainda a minha mãe disse, não, vocês têm que ter uma poupança. Eu e minha irmã abri uma poupança. Aí o que a gente ganhava, o que tinha ali que sobrava, botava lá na poupança. Então isso para mim já estava automático. E eu tive digamos, uma instrução muito grande da minha mãe também, no sentido do que era a carreira musical. Porque ela entendia que era um autônomo, entendeu? Total. Então tu é um autônomo, vai ter que se registrar no INSS como autônomo. Então ali, isso, eu não me lembro exatamente o ano, mas no início desses trabalhos eu já entrei no INSS. Olha só. Né? E aí pago até hoje como autônomo, sobre os salários, vai mudando, né, a cota que vai pagando. E também nunca fui de festa, de coisa, então não gastava. Eu fui beber a primeira vez, acho que com 28 anos, 27. Então eu guardava tudo, praticamente, para investir nas coisas, equipamento, né? E aí logo depois dessa coisa aí, quando que foi ou até na verdade, assim, não sei se é em paralelo com isso, né, mas que te deu vontade de fazer as suas coisas, ou de tocar as músicas que você... Né? Porque beleza, aí você tá ali fazendo essa coisa que é já trabalhando com música e tocando o que fosse pedido ali no baile, né? Isso. Mas como é que era você em casa, assim, na hora de praticar? Você tocava o seu Bonzo ali, você tocava seus Led Zeppelin? Como que era essa coisa digo, não só do estudo, né, dos rudimentos e de toda essa parte mais técnica, mas da coisa do encontro com as músicas, de querer tirar as músicas dos seus ídolos e tudo mais. Isso. Então, uma coisa interessante é que eu sempre tive que sair de casa para poder praticar. Eu nunca tive a bateria em casa para poder tocar. Então, em casa era só ou a bateria com um monte de camiseta em cima, que era nas aulas com Aros, que ele mostrava a mecânica ali, mas para praticar aquilo eu tinha que ir no estúdio, alugar 1 hora de estúdio e ficar lá para tocar na bateria mesmo. Aí que eu levava o meu som, meu Walkman de fita cassete e tocava junto com as músicas. Mas era sempre uma tragédia, assim, no sentido de ter que pegar as coisas, sair. Nossa, sim. Para poder logística para poder. Mas você fazia isso consistentemente? Fazia isso. E aí entrou também aquele 86, 85, o disco do Sting, o ao vivo, o Bring on the Night. Aí eu descobri o Omar Hakim, que som... E paralelo a isso, 86, chegou o Electric Band 1. Aí mudou a minha vida. Eu ouvi aquele negócio... Olha só. Tem uma areia aqui no fundo. O que é aquilo, cara? Que eram as ghosts, né? Aí tudo eu tentava reproduzir, mas nunca sem ver, não tinha vídeos de... Não tinha. Pouquíssimos lugares, tinham 2 VHS de alguém que tinha. Nem tinha, não. Nessa época não tinha ainda em Porto Alegre. Ali dos meus amigos ninguém tinha. Tinha que esperar o programa da madrugada na TV educativa, que tinha clipes de show. Aí que eu comecei a poder, quando dava um foco no baterista, dava pra ver um pouco. Lá embaixo.
anota. Aí eu ficava vendo aquilo, né? Interessante isso, né? Eu acho que, até fazendo um paralelo com hoje em dia, assim, eu acho que essa coisa da gente lidar com a coisa educacional, né? Eu fico pensando e surgem várias vezes essa reflexão aqui, inclusive. Sim. Que é a facilidade que se tem hoje, né, de ter o acesso, né, porque é tudo, é literalmente o oposto do que era nessa época pra gente, né, então, tipo assim, algo que você tinha, igual você tá mencionando o livro do Gene Krupa, pra mim é tipo, eu tenho uma sensação específica que me vem quando você fala do livro, das fotos. Eu lembro exatamente de todas as coisas que estão ali. E as peças no final, tudo. E isso vem de uma coisa que eu acho que está ligado até aquilo que a gente estava falando antes, né? De você dar significado, né? Porque você tem que fazer um esforço tão grande para estar ali. Então, assim, você tem que cavar tão fundo. E é engraçado porque essa facilidade hoje, ela é um pouco a antítese disso também. Ela traz uma dificuldade, uma perdição de certa forma, né? Porque tem tanta coisa, tem tanto acesso que os alunos, né, as pessoas que querem seguir em frente ficam com essa dificuldade e ansiosas e estressadas e tudo mais. Muito pelo contrário, não pelo... Né? Então, como que você vê isso, né, pelo lado do educador, assim, né? Como que você sustenta essa ideia, porque também é difícil de falar isso para as pessoas que já estão nessa geração de agora, né? Muito difícil. Eles não conhecem isso, né? Não sabem o que é ter que fazer isso aí que você acabou de dizer, né? Eu acho que seria importante em alguma faculdade, alguma universidade, ter uma cadeira que fosse quase que de volta para o futuro, entendeu? Mas voltar a um certo nível de percepção do passado, entendeu? Que eu comparo muito com a coisa integral e a coisa processada, né? Eu acho que na nossa época ali era um estudo muito integral, porque tu mergulhava num assunto e tinha que dissecar aquilo através dos livros, muito mais do que através do visual, né? Quando foi aparecer os VHS foi muito tempo depois, Sim. Né? E mesmo assim tu assistia todo o VHS. É muito difícil alguém parar ali, voltar e ir lá pra frente. O negócio nem funcionava direito, né? Tudo levava então tempo. Era integral. Tu via aquilo, depois via de novo. E de novo, entendeu? Quase Teletubbies que eu digo, de novo. E hoje é muito fragmentado o mundo. O cara vê 30 segundos e já não vê mais, no máximo. No máximo. E então, tudo é feito para te convencer naqueles 30 segundos, né? Para você ficar ali, né? Pois é, e aí tu não tem aprofundamento nisso, né? Parece que tudo fica raso, né? A sensação e eu acho que essa. Tem uma angústia interior do pessoal, mesmo dessa geração, de saber que aquilo não é tão profundo, mas não conhecer outra realidade, entendeu? Sim. Então dá uma angústia, assim, Mas é estranho, né? Porque o que a gente está falando é tentar, de alguma forma, fazer essa pessoa se identificar com essa busca, né? Com esse interesse. Porque é difícil você mexer nesse lugar do interesse da pessoa, né? Exato. Porque vem tanta coisa junta ali. E eu vejo muito essa pergunta, né? É muito comum, assim, eu digo em aulas, em workshops, ou no Instagram mesmo, assim, das pessoas falando, mas aí o que é? As pessoas procuram muito a lista mágica, né? Não, mas quais são as coisas então que eu devo fazer? Aí você vai falar e o cara vai fazer, mas não é bem assim, porque o que está por trás dessa lista, que é o seu interesse pela coisa e pegar aquilo ali e fazer imersões, né? Tipo, outro dia eu tava, já tem um tempo já, na verdade, que eu tô fazendo uma imersão no Jeff Porcaro, que é um cara que eu curto muito. Eu tive a chance, inclusive, de ter aulas quando eu estudei em Los Angeles com o pai dele, com o Joe Porcaro. Né? Então, todo o departamento de jazz, então, eu tive aulas de jazz de toda a faculdade do tempo com ele, assim. Cara sensacional, enfim. E aí é interessante porque assim, o mecanismo que eu uso para fazer isso, ele vem dessa época, dessa cultura, que é uma coisa que não existe mais, que é imersão mesmo. É tipo escutar música por música várias vezes e entender como que, sabe, a sensação que a caixa naquele lugar que ele coloca provoca. Não é só uma coisa que vai para aquele coisa do significado que a gente estava falando. Não é só... É claro que isso é importantíssimo, né? Beleza, tem um som dele, a consistência e tudo mais, mas a distância das notas, tudo. E como que ele abordou aquilo, né? Em relação à voz do cara e como que aquela letra tá, e a abordagem dos músicos e toda essa construção. Tem muito assunto, muita coisa para tirar de 5 minutos de música ali, sabe? E eu acho que as pessoas, normalmente, né, dessa geração, têm um pouco de dificuldade com isso, porque tudo é tão
Não, deixa eu assistir um vídeo aqui, o cara tá me falando, esse acorde é isso aqui, você toca assim, beleza. Então, tipo assim, eu já sei tocar a música. O tirar a música hoje é tipo assim, eu sei que é tum-tá, beleza, então já sei. E não é bem isso. Tem muita coisa por baixo disso. Eu comparo muito assim também com outras áreas, né? Com a medicina, né? Tu não vê um cara se formar médico fazendo fragmentos de um vídeo de cirurgia. Deixa eu aprender uma cirurgia aqui. Pois é, a mesma fazer ela coisa. hoje à noite. O cara vai lá, 5 anos, trabalhando matéria por matéria, separando as matérias, né? Preparando coisas que vem muito antes do ato cirúrgico, vem muita coisa de biologia, de entendimento fisiológico. Isso eu acho que tem que ter na música. Entendeu? Tem que ter a leitura do princípio das coisas, né? Da formatação. Essa coisa do espaço tem a ver também até com coisas de escala, né? Eu costumo dizer que aquela célula mágica que tem chamada em Cuba Bembe, né? E na Bahia Vassi, aquela é a escala maior do ritmo, né? Porque ela tem um intervalo que é, né? Ela é tem, tem. Então o tem é como se fosse um semitom. E o tem é tom. Isso tu for ver, ó, tom, semitom, semitom. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Onde tem os semitons, que doideira, é o pim. Então esse entendimento do espaço com o espaço melódico é fundamental, mas isso só se o cara cranear, pegar essa célula e dissecar de onde ela veio, qual é a quantização dela, qual é a tradição onde ela está inserida, entendeu? Então isso tudo numa célulazinha. É interessante, né? Porque eu entendo que esse processo, né, da coisa mais instantânea, ela tem a ver com essa coisa da produtividade também que a gente está vivendo agora, né? Como tem muito acesso de tudo o tempo inteiro e é tudo mais fácil e mais superficial, você tende a querer mais, né? É como se fosse assim, se você... eu vou começar a ler, então eu vou ler todos os resumos dos livros, porque daí eu já li, eu quero ler 100 livros esse ano. Só que é muito interessante isso, porque tipo, não é disso que a gente está falando. Claro. A experiência de viver um livro, né, ou uma obra, seja o que for. Exato. Não, tem mais coisa ali, tem mais que isso. E eu acho que gerar o interesse para isso é uma coisa que é difícil falar, é difícil acessar esse lugar, assim, eu acho, no aluno, né, ou na pessoa, assim. Então, talvez... Né, igual você está falando, às vezes alguma formatação, ou mexer ali no como que a coisa educacional acontece, né, nas faculdades, ou colocar um pouco mais disso, igual você está falando, de repente voltar um pouco, falar um pouco mais de como que as coisas eram e tentar, de alguma forma, colocar isso de uma forma que seja interessante também, né? Porque a galera olha para isso e tipo assim, não, sério mesmo, esse cara, tiozão, vai me mandar essa. Exato. A gente meio que vira esse cara, né? O cara é chato, velho. O cara tá falando da história, não quer saber da história, quer saber como é que faz o tum. Exato, é isso. Isso me remete muito a um escritor que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell, né? Que escreveu O Poder do Mito e O Herói de Mil Faces. Essas obras me marcaram muito. E tem uma pergunta é o podcast da época, né? Uma entrevista com aquele grande repórter e historiador também, Bill Moyers. E ele pergunta justamente sobre isso. Por que as pessoas estão se afastando da mitologia, do estudo da mitologia profunda? Ele falou, tudo depende de como você apresenta para o aluno aquele assunto. Então, se você apresenta como se fosse uma coisa meramente teórica, é uma coisa. Agora, se você contar a história da relação dos 12 trabalhos de Hércules com os 12 meses do ano, com os 12 signos do zodíaco, se você chamar assim, é outra coisa, né? Se você vê o Paradiddle, né, profundamente, não como 4 semicolcheias, depois 4 com a outra mão, se você entender que existe ali dentro um código, que é uma melodia, né? Por exemplo, se a gente isola, quando eu descobri isso, isola a mão direita do Paradiddle, né? Só tira a outra, né? Não sei se dá para ouvir isso, né? Dá sim. Ó, eu vou tirar aqui. Esse swing, isso aqui remete à África. Aí o contrário, exato. Então você descobre que um Paradiddle é muito mais. E essa partezinha de uma mão pode virar um drive, uma levada. Total. E aí a outra pode completar com caixa, com backbeat. Então isso tudo você apresentando assim, eu já vi isso, que aí dá uma brilhada no olho do cara, entendeu? Não é simplesmente, estuda aí o Paradiddle, 160.
E é engraçado porque você dizendo isso volta muito, acho que para aquilo que você teve esse privilégio, não sei, de ter esse acompanhamento lá no começo, quando você falou dessa coisa da sétima, que me marcou muito. Sim. Porque é o significado dela, não é sobre ser a sétima, né? O que você está dizendo é isso, é tipo assim, como que você tira significado disso aqui, né? Contar a história daquilo para que aquilo ali te dê essa motivação, essa vontade, né? Interesse de saber um pouquinho mais daquilo ali para poder transformar aquilo ali em música. Com certeza. E aí, voltando um pouquinho mais ali na sua história, você começou a trabalhar e tal. Quando que foi que a coisa, que você acha que a coisa virou, assim? Que você começou, né, a pegar trabalhos mais significativos e, né, trabalhos maiores e de mais respeito? Quando que isso aconteceu para você, assim? Foi logo depois do Vinhadalho, daquele restaurante ali, né? Que aí acabei sendo demitido, porque eu realmente não entrei naquela turma. Eu não tive acesso à turma, né? Entendi. Eu estava sempre excluído. Sempre excluído. E aí o pessoal começou a ver, pô, o cara não está interagindo aqui com o grupo, né? Mas interagir dependia de fazer aquelas coisas ali que para mim não tinha. Aí o cara me cortou. E aí me disse que eu tinha que estudar matemática ou física, que eu tinha cara de professor de física. Olha, que e eu não ia ser músico. Ele disse isso para mim. Então ele relevou tudo que você estava entregando musicalmente, né? Exato. Para colocar nessa de tipo, cara, você não tá encaixando com a gente aqui, vai fazer outra coisa. Ele deixou claro, música tem que ser doidão e tem que interagir com a gente. Olha, ele mesmo, né, colocando no lugar de um marginalizado ali, né? Foi incrível isso. E aí me deu mais força, ainda fiquei com uma certa raiva, assim, de querer mostrar que a música não é aquilo, entendeu? E aí, saindo dali, as coisas foram quase como que magicamente se intercalando, entendeu? A Orquestra Popular de Porto Alegre precisava de um baterista que lesse, né, que tivesse leitura, e para poder pegar o repertório, porque o baterista original era o Zé, inclusive filho do Argos, e ele não pôde mais fazer, e aí não tinha, estava no dia do ensaio, viu essas coisas. Nossa, na fogueira mesmo, então. Na fogueira. Aí o Ângelo Primão, que foi comigo na passagem de som do Stanley Clarke, bateu lá em casa. Não sei como, não sei se ele estava assistindo o ensaio, porque essa orquestra era a única que tocava música popular, Big Band em Porto Alegre. E ele tocou no meu interfone, nunca vou esquecer. Gente, não foi o WhatsApp que ele mandou. Não. Ele desceu, era na mesma rua o ensaio, só que era lá em cima, numa lomba, né, numa ladeira. E aí ele, Leonardo, meu nome, né? Desce aí que tem uma orquestra, cara. Estão precisando, cara, vamos fazer um teste. Teste, não sei o que. Eu peguei meus pratos que eu tinha ali. Aí eu já tinha comprado uns pratos melhores. Eu ia te perguntar. Então e já desci, não era mais o Ziltanã e o Golpe. Não. O hatch ainda era Ziltanã. O hatch era. Mas já tinha um condução Zildjian, um rock ride, que nem era. Era o que aparecia, né? O que tinha ali. E aí eu desci. E aí estava lá o meu primeiro arranjo, que eu guardo essa partitura até hoje, Quincy and the Count. É um arranjo do Quincy Jones para Count Basie, Big Band. E aí começava, aí eu entendi. Claro, eu já tinha mergulhado na ópera, leitura para mim estava quase como ler um livro. É mesmo, então isso eu ia te perguntar. Então você estava com isso na manga. Na época eu estava voando baixo. E aí eu peguei, já estava entendendo também que leitura de Big Band não é nota por nota, tim, tá, tim. O cara não vai descrever toda a bateria. Não. Você vai ter que apoiar trompetes, aí tem o que é uma figura de section, o que é uma figura de ensemble, que tem que preparar. Eu já tinha lido isso tudo nos livros, e aí eu cheguei lá e dei conta ali, dei umas asfradas, né, porque era o maestro também, o grande maestro Paulo Dorfman, com quem eu toco até hoje. Ele não aliviou, ele chamou no andamento, que era era assim. Tudo cantado. E aí fui lá e fiquei na orquestra. Então você passou na sua primeira audition? Passei, fiquei na orquestra. A partir da orquestra, todos os músicos, cantores de Porto Alegre iam assistir a orquestra, que era um must na época. E aí me chamavam os cantores, vão tocar a temporada com fulano. Aí entrou aquilo. Nossa. Aí eu não parei mais. Desde lá. Desde lá. E aí começou o pedido de alunos, de aulas. É isso que eu ia te perguntar. Quando aí que virou começou isso. E aí como que foi isso para você? Porque aí daí é você já nesse lugar de profissional, tá tocando com uma galera, já tem toda essa responsabilidade, já entendeu tudo isso. Como que foi sintetizar isso? Porque daí é outra cabeça, né? Não necessariamente o bom instrumentista, o bom músico
tem esse dom da didática, do chegar aí com a educação, assim, né? Exato. Por outro lado, assim, só abrindo um parênteses, você tem a coisa da sua mãe também, ter toda essa... isso foi fundamental. Eu imagino que tenha sido. Mas como que foi isso para você? Sintetizar isso e transformar em aulas, né? Engraçado, eu sempre vi também, né, a minha mãe trabalhando e corrigindo coisas e organizando, porque depois de um certo ponto ela parou de dar aula assim em colégios, né, e foi para orientação educacional, então ela orientava os professores. E eu muitas vezes, com a coisa da asma que eu tinha, eu ia até o trabalho com ela. Eu não ia no colégio, eu ia com ela para o trabalho. E aí eu via todas aquelas professoras, cada um na sua mesa, cada um na repartição, né? Corrigindo coisas, organizando, botando cores nos negócios, nos títulos, né? Botando chamativos aqui, não, essa corrigindo. E aquilo já me encantou. E eu comecei a fazer minhas listas de correção das minhas coisas. Entendeu? Eu me achava um professor já. Interessante. E aí foi indo, e a minha mãe foi me dando dicas quando eu falei para ela, inclusive, né? O Argos dá aula, por exemplo, ele toca na noite, mas dá aula. Ela falou, não, então isso é uma diversificação para tu poder não depender de uma coisa só. A sua mãe foi muito fundamental nessa. Nossa, até hoje, é uma coisa incrível. Que doideira. Né? E aí eu fui indo. Quando eu vi, eu já tinha essa facilidade, né, de separar por tópicos, por assuntos. Né? Isso aqui tem uma preparação para chegar até, né, o paradigma, você tem que conhecer as figuras, toda essa formatação, né, foi muito natural para mim. Teve algum momento de tensão, assim, ou de ansiedade para algum trabalho, alguma audição de todas essas coisas que você fez, assim, que foi tipo assim, nossa, isso aqui eu vou ter que... Teve. Mas bem mais para frente, assim. Que tive, sim, claro. Bem mais para frente. Qual que seria, sei lá, uma que te... De ansiedade, assim, foi, por exemplo, quando a Big Band da Alemanha, a NDR Big Band, me chamou, né? Primeiro eu fiz um projeto com o João Bosco, com eles, né? Fui só eu, 2 semanas antes, porque o João não tem a leitura musical, né? E nós estávamos, me lembro, a gente estava em Londres, numa turnê, quando a NDR assistiu o concerto e convidou, vamos fazer um programa João Bosco. Aí mandaram um e-mail, né, porque assim, o Bill Strode era o nosso tour manager, que era o mesmo do Rubalcaba que estava com a gente no grupo. Tá. E ele recebia, a partir do momento... Isso é interessante, a forma de trabalho, né? Quando ele está sendo tour manager de um cara na Europa, né, ou nos Estados Unidos, ele se apropria da agenda do cara. Isso é uma exigência dele. Então, todos os contatos que eram para o João, ele tinha acesso. Olha. Então, a NDR entrou em contato com ele. Ele perguntou ao João se tinha interesse. O João falou sim, claro. Né? E eles deixaram bem claro, queremos o seu baterista. Olha. Junto. Então era só eu e o João. Aí o João me ligou pro meu quarto, me lembro essa cena aí. Kiko, você vai ter que ver com esse maestro o que eles estão fazendo, né? Qual é o arranjo, porque o João não gosta, ele gosta da estrutura da música dele, né? Do jeito que é. Porque já tivemos problemas com isso, realmente teve problemas. Uma vez, não vou citar nomes, mas fizeram arranjos pro João, onde o cara mudou, botou em 7/16, a entrada, não sei o quê, e tirou a característica da música, entendeu? Entendi. Ele falou, eu não quero isso. Aí eu entrei o e-mail do maestro, meu grande amigo hoje, Wolf Kerschek, que é um gênio. E aí o Wolf, não, vou te mandar os arranjos, mandou o ronco da cuíca. Aí estava toda a métrica, a subdivisão estava toda ao contrário. Tudo que era sincopado estava no chão. Nossa. Ele percebeu, né, a coisa da cultura. Percebeu de outro jeito, sim, claro. Coisas que eram em 2/4, ele escreveu em 12/8. Entendi. Então, aí eu falei, João, as 2 que eu recebi, tudo naquele momento ali, naquela semana, tá bem fora aqui do negócio, não tá dentro da tua métrica, né? Não, então você vai ter que ir antes. Aí foi uma das piores sensações da minha vida, assim. Já subiu que... Os caras me mandaram antes, quando terminou, nós voltamos pro Brasil, né, ele seguiu com o trabalho dos arranjos, mandei no caderninho, escrito à mão, como é que era a divisão
roncou, e não, roncou. Aí foi indo aquilo ali, e ele agradecendo, e a gente já ficou em contato, voltei para o Brasil, logo já foi o projeto. E eu já fui para essas 2 semanas aí. E os caras todos são doutores em música. Aquela banda é uma banda única na Europa, que todos são solistas, todos têm trabalho solo. E aí o primeiro ensaio foi um desastre, porque era a bateria sem o João, sem o link do João. Entendeu? Os caras tentando ler aquelas semicolcheias que eles não leem, eles tocam quase que tudo tercinado. E aí o ensaio eu me senti assim sei lá, tinha um peso nas minhas costas, assim, acabou, ninguém deu um sorriso, foi um desastre. Eu fui pro quarto do hotel sozinho. Tipo, o que eu vou fazer? Como é que vai acontecer, cara? Aí o Wolf entendeu, né? Um cara muito... Falou, Kiko, eu vi que você não tá, né? O que você acha? Eu falei, eu acho que tem que ter o violão do João de alguma forma, para que eles entendam o meio de campo do time. O link, entendeu? da coisa, sim. E aí é que ele fez um trabalho absurdo. Fui para casa dele, varei madrugadas com o Wolf, extraindo. Ele já tinha programas na época, isso era 2007, se não me engano. Olha, ele tinha tirar o violão ali. Extraiu só o violão e levou o violão para o ensaio. Aí o negócio começou a encaixar. E aí eu comecei também a falar para o pessoal, né? Imagina eu falando para aqueles caras como é que é a subdivisão e onde é que está o ponto onde entra a melodia, né? Mas aí foi indo, eles começaram a respeitar. Eu escrevi as células básicas do tamborim, do repique para o pessoal ler, identificar. Né? Exato. E aí fluiu. Aí quando o João chegou 2 semanas depois, engaixou tudo. Encaixou, né? E aí o que aconteceu? Ele já me reservou, falou, nós vamos fazer outros projetos juntos. Olha. Aí veio a Olimpíada no Rio, né, no Brasil. E ele falou, nós vamos gravar a NDR um disco. Todas as trilhas que a Alemanha for usar para todos os esportes vai ser com ritmo brasileiro. E você vai ser o baterista. Nós vamos te voar para cá. Cara, aí foi... Que responsa. Eu tinha que gravar todas as percussões e as baterias nas músicas sem conhecer antes o que era o arranjo. Aí deu aquela tensão. Porque era jornal, assim, né? Troço escrito contínuo. Como que isso psicologicamente, assim, bate em você, assim? É um estresse, é mais para ansiedade? É uma coisa de dúvida, de insegurança? Como que é literalmente essa, sabe? Como que você consegue explicar isso? A sensação é um vazio, assim, parece que você se esvazia de uma certeza, né? Se é que você já teve ela algum dia, você fica ali porque é um meio de trabalho onde os caras vivem com isso. Eles trabalham com isso 24 horas por dia, né? Um arranjo, outro. Entendeu? Só que quando também esbarra, aí que eu fui entender, conversando com eles, né? Que aí eu já estava amigo do pessoal. Virei o herói né? Eu resgatei eles. Resgate do Soldado Ryan. E aí eles me confessaram, pô, a gente vai tocar esses arranjos, é muito diferente do que a gente toca. E a gente também fica inseguro. Tá todo mundo inseguro. Aquilo ali me deu um passaporte, né? Mais a yoga que eu sempre pratiquei, né? Minhas Kriya Yogas lá do Paramahansa Yogananda, foi que me sustentou, porque eu entendi que há muito tempo, lendo sobre isso, que a respiração é o cordão que conecta o teu corpo com a alma. Então a primeira coisa quando você está nervoso é respirar curto, não conseguir oxigenar a mente, nem o resto do corpo. Aí, então, fazendo a respiração tríplice que eu estudava, me botou na capacidade de poder atacar, senão não adiantava toda a técnica. Claro. Porque é um negócio, muita responsabilidade. Os diretores de toda a TV, porque a NDR é TV e rádio estatal alemã, todos os executivos ali, do lado da bateria, vamos ver agora, justificar o budget, né? De ter colocado esse cara. E aí, então, eu também conversando, entendendo os problemas dos outros, eu consegui resolver melhor os meus. Claro. Entendeu? E eu tinha passado por um breakdown incrível, que foi quando eu fui para Los Angeles, em 96. Foi a primeira vez que você foi para os Estados Unidos? Foi.
e caí no dia da chegada, eu fui para casa do Dave Weckl. Nossa. E fiquei 7 horas com ele. Que porque isso? eu tinha. Qual que é o contexto? Por que isso aconteceu desse jeito? Aí é uma história. Não, por favor. Uma história, quase um conto de fadas. 90 e. Quando é que foi? 94. Isso, 94, Mike Stern fez a primeira turnê no Brasil com o Dave Weckl e Jeff Andrews. Depois eu toquei com o Jeff Andrews show, muito. No show. E aí eu falei, eu vou ter que ir nesse show, vou ter que, né? Antes disso, 86, 87, eu lá estudando, lá na OSPA, e chegou o Electric Band 1, tinha atrás no vinil, né? P.O. Box, né? A caixa postal do Ticoria. Eu escrevi. É mesmo? Escrevi a carta. Aí esse é outro link. A minha mãe mesmo disse, você tem que se preparar com o inglês, né? Porque não tinha no colégio. Eu ia te perguntar isso, como é que era essa comunicação, né? Porque você tá o tempo inteiro falando que conversa com eles, eu tô pensando, mas como é que foi isso? Aí eu pagava aula particular com o meu budget lá dos meus shows, pagava o inglês. Então eu já estava investindo nisso. Investindo nisso. Sabendo, aí, e porque eu disse uma vez, quando apareceu o Free Jazz na TV, Frank Gambale, aquela guitarra amarela, e o Weckl, né? Eu falei, eu vou tocar com esses caras aí. Eu falei, aí minha irmã disse, sonha que não custa nada, né? A realidade é outra. Eu falei, eu vou tocar. Eu toquei mais com o objetivo Gambale, do que sonho. toquei com Patitude. Enfim, aí eu escrevia, sou grande fã de Dave Weckl, né, e das suas músicas, Chic, um gênio, e aí eu já estava ouvindo Chic já antes do Weckl, lá o Leprechaun com o Steve Gadd, e escrevia e não vão responder, né, então começou a chegar cartões postais de Natal do Chic, da produção, Ticoria Productions. Sério? Então eu chegava com a capa, com a arte do novo disco, né, o disco tal, mandava greetings, né, Merry Christmas, não sei o que. Eu fui acumulando aquilo e mandando carta direto, parecia um Chico Xavier psicografando. Mandava. Aí ficou aquilo no ar, aquelas cartas. Corta o filme, entrou em 94, né, veio o Weckl a primeira vez ao Brasil, falei, com o Stern. Falei, vou ter que ir. Liguei para o Rio, não tinha Porto Alegre. Ia ter Porto Alegre depois, eles adicionaram a data. Mas o workshop mesmo, o único era no Rio. Eu falei, eu vou ter que ir nesse workshop. Liguei para o Martal, meu grande amigo, Carlos Martal, grande guitarrista, que era uma das minhas influências na banda Cheiro de Vida. Né? O Martal já morando no Rio, fazendo som para as estrelas, Marina, Gil, né? E é um grande fabricante de instrumentos também, criador de instrumentos. Naquela época que não existia instrumento, ele fazia. E aí ele cuidava dos violões, do João Bosco, e eu, sabendo de tudo isso, liguei, Martal, eu não tinha grana para pagar hotel, né? Falei, eu tenho um lugar no Rio, só para eu dormir. Qualquer lugar que eu tenho que ver o Dave Weckl. Dave Weckl vai tocar aí, não sei se você está sabendo. E ele me ouvindo, né? Martal, eu vou ter que ver todos esses shows, dá um jeito. Kiko, a voz dele, né? Eu vou fazer o som pro Weckl. Aí eu não acreditei. Tava tudo linkado. Ele ia ser o sound engineer da turnê. Nossa. Fica na minha casa e você vai em todos os shows. E vai na passagem de som. Aí eu reuni um material todo de VHS meu, das minhas coisas que eu fui catalogando. E um disco que estava por sair ainda, do Marcelo Corsetti, onde tinha um solo de bateria num samba. Levei o Discman, aquele troço, parecia uma pizza, levei tudo pro Rio. Falei, eu vou dar um jeito de encontrar ele. Fui no workshop, aí ali já mudou a minha vida, porque ele já estava estudando com o Fred Gruber. Aí já tinha a questão da toalha, o mola já mais circular, aí começou... Todo o posicionamento da bateria, tudo. Tudo. Muito diferente, né? Do choque que eu tive primeiro em 89, quando eu fui num concurso em São Paulo para ganhar uma bateria e ganhei. Ganhei a bateria, a Revolution Drums. E lá era patrocinado, 89, patrocinado pelo JVC. Aí estava entrando o videocassete. Aí eu entro para passar o som, né, naquele Sesc Pompeia, 1000 baterias montadas para quem ia concorrer e para os shows. E aí eu olho no telão, que o Sesc Pompeia é uma arena, né? Então tem telão aqui, todos lá, o Weckl, a aula, Back to Basics. Nossa, sim. Aí eu vi aquele troço do Finger. Que é isso? Nunca vi isso. Comecei a copiar no hotel já. Na hora. Assisti acho que umas 30 vezes, porque repeti o vídeo, né? E eu fiquei até
Todas as vezes. E passando e tal. Então ali foi o primeiro contato com o eco visual, assim, né? Primeira vez que você viu. Fora o Electric Band no Free Jazz, mas é de longe, assim, né? Sim. Aí eu vi de perto e ele falando, eu já estava entendendo o inglês já. Aí mudou, deu um turbilhão. Olha. Aí cortou 94, ele já estava com outro estilo, né? Mas muito fechado, não atendeu ninguém. Não recebeu ninguém. Tinha uns posters da Yamaha que ele assinou uns 2 ou 3 e aí sorteou e eu não ganhei. Ficou aquele pôster. Eu tava tudo pelo pôster. Aí assisti o primeiro show. Incrível. Segunda sessão, tava lá eu. O segundo dia, primeira sessão, tava lá. Foram 6 dias. 12 shows eu assisti, todos. Aí ele começou a me olhar. Lá pelo quarto show, eu no mesmo lugar sentado, ele começou a ver, né? E percebeu por incrível que pareça, ali, em algum momento ele começou a tocar coisas. Eu não sei se era uma viagem minha ou não, mas ele estava mostrando certas coisas que ele fez no workshop. Como ele viu que eu estava no workshop também, ele começou a mostrar onde é que entrava aquele negócio. E eu, negócio incrível. Não consegui falar, não recebeu ninguém. Não falou, então. Mike Stern recebeu, Jeff Andrews recebeu. Mas rolou esse sacou esse que eye contact. Então. No 6º dia, parece livro, né? Ao raiar do 6º dia, né? No segundo set do 6º dia, eu sinto uma mão assim no meu ombro, eu já esperando para o segundo show. E o Frank Solari estava nessa noite comigo. Né? E aí eu sinto uma mão assim, olhei, porque eu não parava de olhar para o kit. Eu sei de cor aquele kit. Então eu ficava sentado entre um show e outro, limpava o público, vinha outro público, ficava só eu ali, olhando para a bateria. E aí eu sinto aquela mão, era o Martal. Falou, Kiko, vai agora lá no camarim. O camarim do Mistura Fina, que depois tantas vezes eu frequentei tocando. Vai lá que ele tá sozinho agora. Daí eu tremi na base, peguei meu material, que eu levei todos os dias meu material. Fui pro camarim. Aí bati na porta, abri, nunca vou esquecer a cena, ele sentado numa mesa assim, né? Tinha uma assistente dele, uma menina que estava assessorando, e ele sozinho lá, um prato de salada que ele tinha comido, e ele quieto assim, e ele olhou pra porta assim, ó. Já com, que você quer, né? Aí eu falei... Me apresentei gaguejando, aí virei gago. Eu falei good night 3 vezes. 3. E aí eu falei, aí consegui falar que eu era baterista, que eu era um grande fã, né, que eu tinha, né, uma admiração muito grande. Há muitos anos que eu praticava as coisas dele, tirava. E fui ao workshop e ele falou, não, eu vi você, bem sério assim, vi você nas sessões no workshop. Cool, man. Bem aquilo. E eu, frieza assim de pedra, né? Aí Dave, eu trouxe um material aqui, não sei se você ouve, não ouço nada antes de tocar. Deu aquela quebrada, né? Aí eu não sei de onde eu tirei força para dizer, mas Dave, talvez seja a minha única chance. A namorada do Frank na época foi comigo, eu tava tão nervoso que ela foi no camarim. E eu acho que ele vendo ela junto falou, o cara, né? Uhum. Eu falei, talvez seja a única chance de eu te mostrar as coisas que eu venho estudando até agora e checar se está correto. Aí ele viu que eu estava querendo aprofundar o troço. Sim. Aí ele falou, give me the phones. Ele não queria que ele entendeu que não era alguém querendo uma assinatura, não quer nada disso. Não. Aí ele botou o solo, botei o solo do disco, e ele ouviu até o fim o solo. Aí ele falou, great play, man. Curtiu o som. Aí eu falei, aí me suava a mão toda. Eu falei, não é possível, cara. E aí ele. Aí eu falei, me dá uma dica, né? O que você achou do som? Ele já filtrou tudo. Falou, pinstripes, que eu estava usando pinstripe, era o que tinha na época, né? Sim. Ele falou, você precisa de uma pele um pouco mais brilhante para que o teu contraste apareça mais. Já deu essa dica. Aí eu falei, mas me dá uma dica. Ele falou, só continua tocando. Keep playing. Não falou mais nada. Eu falei, errado total não tá, né? Aí tudo aquilo, ele falou, mas antes disso, ele falou, mas qual é o seu nome? Antes dele ouvir a música. Eu falei, Kiko Freitas. Aí ele olhou assim pra mim, tu não vai acreditar. Aí falou, you send me letters. Você já me mandou cartas. Ele leu aquelas cartas, não respondia. Ele lembrou de 87. Nossa, que doideira.
Aí eu me arrepiei, né? Falei, pá, ele ficou ali aquela conexão, né? Aí ele ouviu, falou great play, eu desejei um bom show e saí. Eu tava flutuando, né? Imagino. Aí eu chego ainda mais, cheguei, sentei no meu lugar, outra mão batendo aqui, eu falei, deve ser o Martal de novo. Era assistente com o pôster. Falou, olha, você manda pra ele esse pôster. Aí ele dedicou pessoalmente a mim. Olha só. Ali já foi um sinal, né? Aí corta o filme, 96, não, minto, o mesmo 94 do Mike Stern ali, eu voltei e fiz um show de abertura pro Frank Gambale, com um guitarrista chamado James Liberato, Porto Alegre. Fiz o show. Como sempre eu fazia, no soundcheck eu usava para praticar, porque eu não tinha, continuava não tendo bateria em casa. Então eu fiquei praticando, foi todo mundo embora, eu pedi pro pessoal da luz, posso tocar enquanto vocês afinam a luz? Ah, fica aí. Fiquei tocando. Quando eu olho para o lado, numa dessas tocadas, tá o Gambale olhando, o David Goldblatt e o Alphonse Johnson me olhando de lá. Eu falei, caramba. Aí dá aquele nervoso, vai parando. E ele, não, que play. Fiquei tocando. Daqui a pouco me chamaram para o camarim. Isso, a chamada para o camarim foi depois que passou a passagem, tudo não sei o que. Aí eles disseram, o Goldblatt falou, você tem que ir para Los Angeles. O seu caminho é em LA, não é aqui. Falou assim. E a relação maior foi com o David Goldblatt. E ele falou, aqui está o meu cartão, o que você precisar em Los Angeles. O americano não faz isso normalmente. Você nunca sabe o que pode acontecer, né, mano, numa dessa. Olha só. Tanto é que ele depois se arrependeu um pouco. Teve todo um caminho. Aí ele me deu o cartão, guardei, tá, fizemos o show, fomos jantar juntos, tudo. Legal. E ele repetindo, você tem que ir para lá. Aí, tudo isso no intervalo de um dia para o show do Echo. Foi assim, era um show e no outro dia era um workshop. A ordem foi inversa. Primeiro foi o Gambale. E aí, eu não sabia que um conhecia o outro, o Goldblatt e o Echo. E não sabia que eram vizinhos em Los Angeles. 10 minutos um do outro. Olha. Aí eu toquei aquele show, fiquei com o cartão, fui para o Rio, aconteceu todo aquele encontro ali, né? Aliás, eu só toquei o show do James porque ele me pagou a passagem aérea, porque o que eu tinha era para ônibus, para poder assistir, ir para o Rio. Sim. E ele falou, não, você faz o meu show, vai de avião. Tudo ficou linkado. Encaixou. Aí eu fiquei com aquele cartão, né? Passou o tempo, 1 ano, depois eu liguei. Eu tô em casa no Natal, toca o telefone. Minha mãe, telefone de fio. Aí minha mãe atendeu. Meu filho, vem cá que alguém tá falando em inglês. Falei, pai, peguei o telefone. Kirkus Goldblatt, era o David Goldblatt, para dar Feliz Natal. Olha só, mano. E aí ele perguntou como é que estão as coisas. Aí já era 95. Como é que estão as coisas aí e tal? Eu falei, cara, eu estava muito decepcionado com o que estava acontecendo ali, porque eu estava tocando os trabalhos, mas nada de exigência do que eu estava praticando, entendeu? E ao contrário, o que eu praticava, quem me via dizia, para que isso, cara? Isso aí não tem sentido, não vai usar nunca isso aí. E eu estava numa depressão musical ali naquele momento. Que doideira. E eu me abri com ele, porque eu senti uma conexão, né? Falei tudo isso e ele me disse, eu te disse que você tem que vir para Los Angeles. Pode falar a mesma coisa de novo, sim. Aí aquilo pegou e eu falei, é mesmo? Ele falou, vem, fica aqui na minha casa e tal. Mas eu acho que depois ele me confessou, até aquele momento ele achou que ele não ia. Sim, ele tava só... Aí eu corri atrás de visto, comecei a correr, a passar, peguei a minha grana, gastei tudo, literalmente tudo que eu tinha. E aí já era janeiro de 96. Investiu era tudo para ir. Tudo. Me lembro que era caríssimo, foi tipo $6 mil era passagem com ida e volta. Sim. Aí eu paguei tudo e liguei para ele. Liguei, e aí ele atendeu, eu falei, eu tô indo, tô com visto. Aí ele travou. Falou, yeah, maybe you can stay here 3 days. Aí falou, pode ficar uns 3 dias aqui. 3 dias? Pô, paguei aquela fortuna. E eu não tinha mais para hotel. Se não fosse a casa dele, eu tava perdido. Eu morar na sua casa, pô. E eu homeless. Aí agora não tem volta. E quando chegou bem a época de ir mesmo, de dizer o horário que o meu voo ia pousar e tudo isso, ele não atendia mais o telefone. Aí eu falei para ele, tá vendo lá o meu número, não tá, né, atendendo. E eu deixava recado, David, tal, não sei o que, nada, sem resposta.
Só a secretária dele que eu decorei o que ele dizia. Leave a message after the beep. Aí dava um pim, assim. E aquele pim pra mim era um troço. Embarquei sem falar com ele. Nada. Eu disse nas mensagens, só tô chegando tal hora. Atrasou o voo. Na época, a American fazia conexão em Atlanta e aí em Los Angeles. Cheguei lá, atrasou Atlanta. Atrasou tudo, atrasou o voo. Cheguei, não tinha ninguém me esperando. Falei, agora vou ficar aqui. Vou tocar uns paradinhos no aeroporto, ver se eu ganho alguma coisa. E voltar, né? Pensei nisso mesmo. Aí o telefone era com ficha ainda. Comprei as fichas, botei, ligando para casa dele. Leave your message after the beep. Pim, pá. Cara, caiu a casa. Mas eu deixei no bip, né? Falei, uma voz desesperada, tô aqui no aeroporto, tô perdido. Não sei o que fazer. David, daqui a pouco, quando eu terminei esse recado, ele pegou. Kiko, quando eu tava terminando, dizia, tô perdido. Aí ele disse, eu fui aí, mas o teu voo atrasou muito. Voltei, pega um táxi. Aí peguei um táxi com um africano, sul-africano. Aí falei que era música, aí começou eu senti já uma energia boa. A jornada. Cheguei, aí foi uma conexão, assim, com a esposa dele, a Kimmer. Tudo foi, parece que a gente parecia família, assim. Que legal. Uma coisa rara, né? Tu sabe bem os Estados Unidos. Demais, né? total. Fiquei no quarto onde ela era massoterapeuta do James Taylor. Nossa. Ela viajava nas turnês. Aí fiquei ali no quarto que era cheio de disco de ouro do James Taylor que ela ganhou. E aí tal, né? O David falou, fica à vontade aí, né? Deixa as tuas coisas e sobe que a gente vai comer uma coisa. Né? Tinha a casa de 2 andares. Aí eu arrumei tudo. Quando eu comecei a subir a ladeira, né? a escada, eu ouço ele no viva voz com alguém. I need a drum set. Eu queria pedindo uma bateria, né? Para tocar aqui, porque ele tinha um estúdio em casa. Para tocar com meu amigo, um baterista brasileiro, tá aqui em casa, né? E a outra voz que não me era estranha, falando, mas qual é o nome? E eu subindo aquela escada. E a Kimmer já preparando, eles eram vegetarianos, preparando aquele porridge, aquele mingau ali para mim de aveia e tal. E tudo, e eu subindo, parecia um filme. E ele no escritório, ele dizendo, não, o nome dele é Kiko Freitas. Aí ele falou bem assim, I know him. Conheço ele, bota ele no telefone. Quando eu cheguei no topo, ao invés de ir para o mingau, eu fui para o telefone. Eu só perguntei para ela com quem ele está falando. Dave Weckl. Não estou acreditando. Aí eu cheguei na sala e já falei com o Weckl ali. Falei, a primeira coisa saiu da minha boca. Eu preciso dar uma aula. Saiu assim, sem bom dia, nada. E ele, não, man. Aí ele falou com outra tranquilidade. Eu acho que ele sentiu o link com um amigo. Claro, sim. Aí ele falou, não, eu sabia que você era determinado e um dia você ia vir para cá. E aí eu falei, pois é, eu preciso uma aula, repetindo. E ele, não, mas eu não... Era um domingo. Ele falou, não, mas você não... Segue tocando. Falou a mesma coisa. Sim. Do camarim. Keep playing, man. Eu falei, não, eu tenho que... Porque aí já foi tudo assim, ó. Como juntou a orquestra sinfônica, as aulas com o Argos, depois eu sozinho, pesquisando. Eu estava meio sem ter um certificado. Entendi. De que aquilo estava... Aí carimbo, né? De alguém, de alguma coisa, para poder ter essa sensação de... Está correto o caminho, né? E eu me sentia muito responsável também pelos alunos. Falei, tem que saber se o que eu tô também tá dentro. Tô contando essa história toda aqui. Aí ele disse, então você é um cara de muita sorte. Ele falou, you're a lucky guy. Porque ele falou, hoje o meu engenheiro não vem. Ele tá produzindo aqueles play-alongs, ultimate play-along. Olha que legal. Na casa dele. E aí ele disse, hoje o meu engenheiro não vai poder vir. Tu vê que ele iria normalmente trabalhar domingo, hein? Aí isso também já me pegou. Ele não vem, então se você quiser hoje. Eu falei, não, então... Vou nem comer, diz a hora. Ele falou, agora. Eu falei, cara, eu virado. Nossa. 14 horas de voo que deu total lá. Sim. E todo aquele estresse do atraso. Falei, tá. O outro falou, eu te levo 10 minutos. Aí quando eu vejo, eu tô indo. Comi um mingau, indo pra casa do Weckl. Aí cheguei lá, o que era para ser 1 hora virou 7 horas. Eu fiquei 7 horas lá na casa dele. Isso era o fim da manhã, assim, mais ou menos, até a tardinha. Nossa. E aí ele fez um mega teste. Aí era o estúdio onde ele gravou o Heads Up. Na casa dele ele gravou. Mano. Que experiência. A sala, aquele glue. Aí eu olhei aquela bateria que a gente viu no Back to Basics. Ele já estava avançado.
sabendo que tom agudo ele estava usando Birch, estava usando a 9000, quando chegava no médio grave ia para Maple Custom. Então era um híbrido. Que doideira. Aí ele já explicou o porquê daquilo. Tu vê, anos depois a Pro lançou. Fez a reference. Mas ele já estava, em 96 ele estava nisso. Olha só. Cara, aí começou um teste de leitura, aquelas coisas, né? Métrica, né? Toca 4 compassos, improvisa 4. Que doideira. Então a aula dele foi meio que em cima de deixa eu ver até onde que tá exato, aqui. Exato. E até que chegou o ponto que ele disse, eu vou te passar o que eu estou estudando com o Fred Gruber. Porque em 94 ele estava começando a estudar com o Gruber. Em 96 ele já estava... Mas se você for pensar, que responsabilidade, né? Porque ele tá te passando o que ele te colocou no nível dele, cara. Ele fez equilibrou, séria. Tipo assim, fiz o teste aqui, entendi que o cara é determinado, foi tá aqui pra pesado o negócio. Aí me passou toda a coisa do circular, a primeira bateria de exercícios tenebrosos do Gruber, que é um negócio de equilíbrio, mudou a minha vida ali. Que loucura. A coisa do samba, do que eu coloquei na mão esquerda do samba com o João, foi baseado tudo naquele princípio ali. Que experiência. E aí no fim das contas, o que você deu ele me deu uma carta. Dia, né? Não, aí que tá. Aí no final, quando eu estava fazendo ali o último, aí ele fez um café para mim, aí mudou a pessoa, o negócio. Claro. E aí no final... Ele, inclusive, teve essa história. Eu olhando o sapato dele na Vic Firth, né? O sapato tinha aquele Carpizio. Falei, pô, que sapato. Eu tava encantado, Sim, né? Imagina. Ele falou, qual é o teu número? Aí eu falei, não, ele não vai me dar um sapato, né? Falei, tal. Ele falou, tá. Terminou a aula. Quando terminou a aula, ele já me deu uma carta. Falou, isso aqui é uma carta de recomendação para se você quiser ficar nos Estados Unidos ou ingressar até numa universidade, num negócio, uma carta dele. Que legal. Assinada. O Goldberg me deu outra, né? E eu fui para casa em êxtase, de carona com ele, na BMW que ele usava na época. Eu estava no céu, né? Isso fui no lá. primeiro dia, seu primeiro contato tem com essa ele. foto, tá no meu site, tá no Instagram, tudo. Eu abraçado nele no Goldberg, parece que eu tô num outro... Imagino. E aí aí cheguei em casa no dia de manhã, no dia seguinte de manhã, o Goldberg bateu no meu quarto. Tem uma caixa aqui da Vic Firth para você. Era o sapato que ele encomendou. Nossa. Os caras entregaram o expresso. Eu tenho até hoje, nem uso o sapatinho. E aí o Goldberg me deu essa carta e falou, botou a pilha, você tem que ir para Berkeley. Porque ali vai ser um network. Claro, além do estudo, da faculdade, tudo. A minha cabeça está perto das pessoas. Exato. Aí ele falou, mas nós temos que fazer uma audition. Então, e a Berkeley é em Boston. Sim, do outro lado. Então tem um escritório aqui, vamos fazer uma entrevista que eu já marquei, o Goldberg. Olha só. Esse cara é um irmão meu. E aí marcou a entrevista, nós fomos no escritório, eu fiquei decepcionadíssimo, assim, porque o cara meio que malhou o Dave Weckl. É mesmo? Porque o Weckl não é um cara de universidade, né? Ele não se formou, ele estudou em North Texas, mas não é um cara acadêmico. Entendi. Então da academia, como se fosse uma coisa da academia, tipo, não é considerado. Porque ele disse, o Dave Weckl aprovou ele, o Goldberg, falando com o cara super frio, falou, Dave Weckl is not an academic. Uhum. Aí eu fiquei já puto com o cara, já não gostei daquilo. Peraí, irmão. Não gostei. Aí ele falou, precisa uma audition. Aí o Weckl abriu a casa dele de novo, o estúdio onde ele fez o Heads Up, e eu gravei um VHS, o Goldberg me filmando, tocando uma audition. Legal, toquei maracatu, toquei samba, toquei baião, toquei swing, toquei jazz, fiz os 12 coros comping, 12 coros de blues. Então, tinha uns critérios ali, as coisas 4x4. Tá. E aí mandei aquilo, entreguei pro cara, foi aprovado o negócio. Aí pegou a coisa familiar, entendeu? Aí minha avó estava já bem doente, já bem idosa, a mãe lá meio que sozinha com ela, ficou a Berkeley no outro lado dos meus amigos que eu estava com o Eco. Claro. Aí pegou, acabei não indo. Coisa de, né? Você ficou quanto tempo assim no total depois disso? Nesse tempo eu fiquei 1 mês e pouco. Tá. 1 mês e 15 dias. Então foi só o suficiente para meio que dar aquela... e aí confirmada para você também, né? Aí pegou a confirmação, foi para mim. Você ali. voltou a carta foi meu diploma, até hoje eu acho. Que interessante isso, cara. Levou para um outro lado assim, né, a coisa. Foi. Que máximo.
cara, eu vou te deixar aí, porque na verdade eu vou te pedir para fazer um segundo tempo, porque eu quero saber muito mais coisa. Mas muito obrigado por isso, cara. Que sensacional você ter vindo, você ter me dado esse tempo aqui. É isso, e para todo mundo que assiste aqui, é um prazer enorme. Igual eu falei no começo, eu já tô muito tempo que eu quero te trazer aqui. Coisa boa. E quero ir lá assistir hoje. Vamos lá. Obrigadão. Um abração. Obrigadão de verdade. Pô, obrigado, Jean. Obrigadão.